Fala, minha família, mais um Profcast começando. Como sempre, agradecendo vocês pelos nossos inscritos. Já passamos dos 5 mil fácil, estamos chegando quase nos 6 mil. Sim. Um lembrete importante que eu esqueci nos outros episódios. Isso aqui é um podcast e não é uma entrevista. Ou seja, a gente não vai ficar aqui só fazendo perguntas e escutando resposta. É resenha. A gente está aqui para trocar ideia com o nosso convidado, que hoje é o Barbieri. Barbieri, obrigado, irmão, pela presença. Valeu. Antes de eu pedir para ele se apresentar, tem mais um recadinho aqui do Salinas para vocês. Sim, senhores, a gente vai esperar completar 10 mil inscritos no YouTube para se lançar em outras plataformas, inclusive aquelas duas cujo nome a gente não pode mencionar agora, mas ajuda a gente a bater essa meta. A gente tá pertinho, já passou da metade, né, Trinda? Já passou da metade. Então, tá curtinho ali até chegar aos 10 mil, e com isso vocês ajudam a gente também. Se inscrevam no canal, mais uma vez reforçando, curtam aqui o vídeo. E é isso, bora pro Uma coisa que você aqui, fala né? que eu acho legal que é o seguinte: quantos por cento das pessoas que assistem? 5% somente. Somente 5% do nosso público, né, do pessoal que assiste os nossos vídeos está inscrito. Então vamos ajudar a aumentar esse percentual aí também. É isso. E agora vamos para ele, a estrela desse podcast, Barbieri. Tudo bom? Tudo ótimo, Obrigado melhor agora. pelo convite, muito bom, muito bom. Sempre Eu bom. que agradeço. Barbieri, vou pedir para você começar se apresentando aí para a galera. Caso alguém que esteja assistindo não te conheça, fala aí o que você faz, quem você é, o que você gosta, seu hobby, fica à vontade. Obrigado. Então, eu sou professor, já atuo aí há 15 anos nessa trajetória de professor e estou há 13 anos no IBMEC, né, na área de gestão de negócios, gestão de processo, empreendedorismo. E como uma business school, né, o IBMEC eu tenho uma trajetória também fazendo consultoria, né? Então são 20 anos aí que eu faço consultoria reestruturando negócios e de alguma forma mapeando processos, modelando e trazendo, né, resultado para os negócios. E aí, na verdade, isso facilitou a minha entrada dentro do IBMEC no processo seletivo, porque tem uma trajetória, obviamente, acadêmica, né, mas de alguma forma eu tenho bastante experiência de mercado. E isso ajuda, né, na sala de aula, porque a gente pode trazer um pouco dos estudos de caso, da realidade do mercado para dentro da sala de aula nos cursos de administração, né, e também atuo já há 8 anos coordenando o MBA, do IBMEC, MBA de Gestão de Processo. E aí a gente faz essa dobradinha de, né, ser professor e consultor. E aí tem alunos que perguntam, né, você também trabalha, professor? Como se ser professor, né, não trabalhasse. Isso é bem legal, poder aproximar cada vez mais as empresas para dentro de sala de aula e aí montar estudos de caso e a gente vai construindo aí um conhecimento mais prático. Acaba que no seu caso específico você pode responder para ele: trabalho, eu sou consultor. Posso responder. Como se fosse, né, professor não fosse um trabalho. O que você acha que dá mais trabalho? Ser professor ou ser consultor? Eu acho que ser professor, eu acho que, não sei, cada caso é um caso, cada projeto São de trabalhos consultoria- diferentes, né? são muito diferentes, cada projeto é um desafio, né, então às vezes eu trabalho muito com empresa familiar, né, e gestão familiar é muito complicado porque a gente acaba esbarrando em questões pessoais da família que você não consegue resolver, né, então é um problema de gestão que é anterior, assim, já nasceu com um problema, o negócio. E dentro de sala de aula você tem, acho que, não sei, pelo menos para mim, você pode responder, você também é professor, né? A parte chata que é a correção, que é o mimimi do aluno pedindo nota, que vai chegando no final do semestre, ele vem com um papo, né, querendo ali que eu recupere as faltas, porque ele está sendo reprovado por falta. Então essa parte é difícil, né? Aquele cara que não participou e aí, de repente está pedindo nota para você. Não sou eu que te dou a sua nota, é você que tira a sua nota. Essa parte eu não curto, mas eu gosto de estar ali ensinando e vendo a evolução do aluno, vendo que aquele aluno está aprendendo, que ele vem me contar que ele praticou isso no estágio dele, ou que ele passou num processo seletivo e isso ajudou, que a gente discutiu em sala de aula. Isso é bem legal. Bacana. Uma pergunta em relação a empresas familiares. Eu tenho curiosidade com esse nicho. É uma característica bem exclusiva, né, deles, né, de sempre enfrentar esse problema sucessório e tal, né? Como é que você foi se especializar, vamos dizer assim, nesse meio? Na verdade, foi acontecendo. Eu acho que a minha dor também de buscar a trajetória na consultoria foi muito em função da própria história da minha família, né? Então, assim, eu tive uma questão na família de que o processo sucessório não funcionou e enfim, e todo o patrimônio foi perdido.
E aí acho que aqui eu tinha 15 anos, né? Então acho que aquilo me motivou a realmente querer trabalhar buscando reerguer negócios que por motivos familiares, né, que não estão ali, enfim, impactaram no resultado do negócio. Então acho que é diferente, porque na verdade a geração talvez dos nossos avós, né, dos nossos pais, talvez, não sei, era uma geração que não teve oportunidade de investir muito em educação, na maioria dos casos, né? Então são negócios de sucesso, são empreendedores de sucesso que ralaram muito para construir um patrimônio. E aí quando o mercado começa a ficar mais globalizado, a tecnologia começa... E muitos não conseguiram sobreviver, né? E em função de resistência, em função de problemas familiares. Então, cada caso é um caso, mas tem a situação, porque o marido de uma traiu com a outra e que não sei o quê, então rola traição, é muita confusão e que o fulano não fala com o ciclano há anos, e aí o negócio não cresce porque tem problemas ali. Então acho que a dor que eu senti de ver, né, o que aconteceu com a empresa da minha família, que 66 anos, né, no segmento de construção civil, de repente afundar, aquilo de alguma forma eu não tinha o que fazer, eu não sabia, eu tinha 15 anos, me motivou a buscar esse caminho, talvez. Assim, eu acho que eu tô... É uma boa explicação. É uma resenha que está acontecendo agora. Caramba! Uma coincidência que acho que foi uma pergunta diferente que vocês me fizeram. Caramba! Acho que foi isso. De alguma forma, acabou me motivando a buscar. Falei, poxa, que pena, né? Perdeu tudo, o que a gente pode fazer? E aí fui trilhando um caminho natural de buscar isso. Professor, se você me permite, em 2006 eu assisti uma palestra do então presidente da Comissão de Valores Imobiliários, né, o Marcelo Trindade, e ele falou... Do Trindade. Meu parente. E ele contou também uma história que quando ele era pequeno, isso foi na década de 70, os pais deles tinham aquele ações, né, que na época tinha um incentivo fiscal para você ser acionista, né, de um monte de empresa que acabou quebrando ao mesmo tempo. E teve um crash na bolsa brasileira no meio da década de 70, que até desfavoreceu muito a cultura de investimento, né, no Brasil, né, ficou muito penalizado em função desse episódio. E ele falou que ele estava em casa, o pai dele chegou arrasado, e aí eles tinham investido muito dinheiro, acho que o dinheiro quase todo da família, numa Fabril, né? E aí o pai falou, a Fabril faliu. E ele riu, porque ele achou que fosse engraçadinho, né? O cacófato, a Fabril faliu, tava todo mundo chorando que tinha perdido. Ele, pequeno, inocente, né? Mas ele falou que ele ficou com isso na cabeça e isso ajudou ele a moldar esse futuro dele, né? Como advogado no mercado de capitais e depois como presidente da Comissão de Valores Imobiliários. Então, só para fazer essa intervenção que pode ter muito a ver. Você ficou muito sentido com isso, né? Fiquei, aí você me fez até lembrar de uma coisa que quando eu comecei a estudar sobre gestão de negócios e tudo mais, eu me lembro de um artigo de uma psicóloga organizacional que falou de empresa-mãe, né? Da metáfora da empresa-mãe, né? E aí quando eu comecei a ler exemplos de empresas que realmente faliram porque tinham um comportamento de empresa-mãe, aí eu me remeti à empresa da minha família, né? Que também era assim, todo mundo botava gasolina porque tinha um posto de gasolina lá dentro, todo mundo consertava carro lá porque tinha uma oficina, e todo mundo de cartão empresarial, aquela coisa toda. Então, assim, era realmente difícil a gestão, e você vai lembrando das histórias, falando assim, cara, faz sentido, não faz, não sei o quê. E eu acho que isso também, respondendo um pouco dessa pergunta, também me veio à cabeça agora, eu tenho dedicado uma parte da minha disciplina de gestão, né, de negócio, até não tanto no MBA, mas na graduação, onde a gente estuda empresas que faliram. Né? Então a gente começa a trazer Mesbla, Casas da Banha, Ultralar e Lazer, só relíquia. Sapasso, e começa a apresentar, eu apresento 13 estudos de caso para eles de empresas que faliram, e depois eles têm que pesquisar empresas mais recentes. Aí eles trazem Lehman Brothers e outras. E por que faliu? Qual o motivo da falência? E correlacionar o motivo da falência com erros que a gente... podiam ter feito o quê? Né? O que eles podiam ter feito? Se você fosse, né, o CEO, o que você faria de diferente? É muito fácil a gente avaliar depois que aconteceu. Né? Mas acho que a falta de percepção do mercado, a falta de investimento em tecnologia, né? A tecnologia fica obsoleta muito rápido, levaram a grandes empresas à falência. E eu acho que a gente é muito cobrado de apresentar em sala de aula um case de sucesso.
né? E eu fico assim, e os cases de insucesso, né? Será que a gente também não pode aprender com os erros, né? Porque a gente olha às vezes para uma marca e fala assim, é uma entidade. Não, né? Acho que por detrás daquela marca tem pessoas como a gente que erraram na condução do processo de tomar de decisão. Então acho que é importante estudar e aprender com os erros, e essa parte da disciplina os alunos gostam muito, né? Porque de alguma forma você traz um histórico daquele momento econômico-financeiro, né, do país, e que a economia internacional influenciou, como influenciou o segmento, né, de aviação, né, depois do 11 de setembro. E aí que levou a várias pequenas e médias e até que foram grandes a falirem, e poucas conseguiram se reerguer depois daquele tombo. E aí você vai aprendendo mais sobre negócios, né? E aí você vai ficando mais atento até a diagnosticar, fazendo consultoria, né? Quando você chega e fala assim, olha, os problemas são sempre os mesmos, né? São muito parecidos, na verdade a gente só muda de endereço. E aí na hora que eu faço plano de carreira, que é um outro trabalho que a gente faz também, e aí eu tenho um cara que está falando, poxa, eu queria mudar de empresa, estou infeliz com isso e aquilo. E aí eu falei, olha, você tem que tratar a sua infelicidade, porque você vai mudar de empresa, você vai esbarrar porque são problemas clássicos do nosso culturais do nosso país, da forma de gerir negócios, né? Então, comportamental, né? Comportamental e estrutural também, né? Porque a gente tem um modelo muito hierárquico dentro das empresas, né? Daquele estilo manda quem pode, obedece quem tem juízo, muito funcional, muito preso a cargo. Quando a gente estuda modelos de gestão fora, a gente vê uma coisa mais horizontal, menos hierárquico, né? E as startups devem nascer assim. E aí, às vezes eu vejo uma startup nascendo já com posicionamento hierárquico e não faz muito sentido. Isso me fez até lembrar uma questão de uma aluna da UF, Fernanda, posso falar porque eu até coloquei ela no meu livro. A Fernanda me encontrou num shopping ali do lado da UF e falou assim, professor, eu consegui R$400 mil para empreender a minha pet shop em Niterói e Caraí. Eu falei assim, caramba, né? Foi tipo 2 semanas. Foi rápido, né? Ela falou R$400 mil como se fosse R$400. Expressivo, falei, né? pô, que bom. Eu tô com uma dúvida na estrutura do meu negócio. Você pode me ajudar? Eu falei, claro, senta aí. Ela sentou, tava tomando café. Ela abriu o caderno e começou a desenhar. Eu estruturei meu negócio assim. Aí ela bota uma caixinha no mais alto e fala assim, eu, Fernanda. Aí ela bota mais embaixo uma caixinha conectada com a de cima, eu, Fernando, e bota mãe, recepção. Aí na outra caixinha ela bota pai, banho e tosa. Na outra caixinha ela bota tio Franklin, financeiro e contábil. Na última caixinha ela bota Pati, jurídico. Aí ela virou, o que o senhor acha? Eu falei, cara, Fernanda, sensacional. Posso usar isso como não fazer? Ficou ótimo. É um excelente Muito exemplo. Bom, excelente exemplo. E aí ela falou, aí eu falei assim, me explica uma coisa, qual é o core business do negócio, né? Qual é a razão de existir do negócio? Ela é uma pet shop, lembra? Adoro cachorro. Tá, eu comecei a escrever, né? Que tem uma mania de falar escrevendo. Eu falei, pet shop, então que vai atender cães e gatos. Não, professor, gato não, porque a minha mãe é alérgica. Eu falei, que ótimo. Já começamos um negócio com uma restrição por conta de uma colaboradora do negócio. Que é a mãe. Que é a mãe. E aí eu falei assim, justifica, Fernanda, considerando que é uma pet shop, um departamento, que ela botou uma caixinha, botou lá Pati com Y, tá? Pati com Y jurídico. Então, professor, é a Pati. Eu falei, a Pati é minha amiga de infância. Eu falei, ela fez direito comigo, mas a Pati é desprovida de inteligência. Ela falou mais baixo, como se fosse uma fofoca. Eu fiquei até olhando pra ver se Pati estava perto. Esse nome é fictício? Não, é real. Não tem problema. Pati, se você está assistindo... Pati teve um futuro brilhante. Pati casou com um cara bacana e virou uma influenciadora de sucesso no segmento de cosméticos em São Paulo. Tá super bem. Mas enfim, Fernanda... Não, essa história é surreal. Eu botei essa história no livro. Ai, e aí, que resenha boa. Aí Pati Fernanda. E falou, não, é minha amiga de infância, só que ela é desprovida de inteligência, então ela não passou na prova da OAB. E aí eu pensei, já que ela é de confiança, vou colocá-la então no meu negócio, né? E botou, né? E aí eu falei, olha, não tá, você deve pensar primeiro na operação, depois você pensa na estrutura. A gente começou a conversar, né? Por fim, como ela não tinha feito pesquisa de nada, ela só queria abrir na rua Moreira César, Moreira né? César. Agora é Paulo Gustavo, isso, né? Exato. Ela quer abrir ali, eu falei, tá, quantas pet shops tem em Niterói, Caraí? Eu não conheço. Não contei. Falei, pô, você não pesquisou o que a concorrência tem? E aí começa todo um problema de falta de pesquisa de mercado, né? Que às vezes o sonho do empreendedor fala mais alto do que o próprio mercado dizendo, não faça isso, vai dar errado. Né? Porque a dor dela, né, era só apego pelos bichos. Trajetória empreendedora zero. Eu tenho uma dúvida aqui. Quem foi que deu R$400 mil na mão foi da a Fernanda, família, assim, foi cara? a família, Que né, loucura. empoderada. Abastada. A família abastada, boa. Justo.
Porque imagina que ela vá, por exemplo, numa rodada de negócio para apresentar a operação dela, fazer o pitch dela. Ela não consegue dinheiro com um pitch assim. Não, claro não. Naquele momento não. Ela estava começando, né? Assim, e é bem o perfil do brasileiro, né? E é uma fase, né? É uma fase de receber, né? Bater ali e ver que não tem como fazer aquilo que... Eu me lembro de uma outra empreendedora que eu não vou falar o nome, porque Paty e Fernanda, né, estão autorizadas a serem citadas, mas uma empreendedora que me procurou, junto com o marido, para empreender um espaço kids dentro do Lagum, ali na Lagoa. E eu, de imediato, falei assim, bem, você tem no Shopping Leblon o Animamundi, que é um concorrente, na época, né, tava bombando, e o Animamundi no Shopping da Gávea, você está no meio do caminho ali. Só que a proposta dela era fazer brincadeiras que não fossem muito tecnológicas, fossem coisas do tipo, pular o saco, com água. Eu falei, com água? Como é que a criança... Aí eu fiquei pensando, como é que a criança vai tomar banho para sair, não sei o que, já fiquei ouvindo. E eu falei assim, olha, o shopping, o Lagum, né, que não é nem um shopping, é um espaço de cinema e de restaurante. Você não tem fluxo de segunda até quarta-feira. Né? Então o fluxo é baixo para garantir a sustentabilidade. Fui no Lagum, conversei, que ela me contratou para montar o negócio. E aí eu vi que era caríssimo, tombado, não podia fazer nenhum tipo de obra, então ela precisava de espaço, né, o pé direito alto, e onde o Lagum disponibilizava um pé direito super baixo, não dava para fazer nada. Aí nesse meio tempo, e aí deu inviável. Né? Todos os cenários financeiros, otimista, realista, pessimista, dava tudo inviável. E aí a gente achou uma casa na época, que é um aluguel, uma casa que já tinha alvará para ser comercial na Gávea, que daria para fazer tudo, e aí daria viável, porque era bem mais barata essa casa do que o Lagum. Quando eu apresentei dizendo que era inviável, o marido dela, que era muito sério, riu assim, ficou uma felicidade. Aí eu entendi que ele era economista, eu não sabia, depois eu fui saber. Ele queria realmente um não como resposta, porque ele não queria investir naquilo. Um não oficial, né? Aí ela chorou, caiu uma lágrima, ela falou assim, eu vou fazer. Eu falei assim, olha, então eu te passo o projeto aqui, porque a gente não vai seguir, porque de fato está dando inviável, é insustentável. E ela fez, ela hipotecou um apartamento no Alto Leblon, 700 mil reais foi o investimento inicial dela, 2 anos depois. Aí estava funcionando, eu fui, visitei, falei com ela e não durou. Né? O espaço não durou nem 2 anos, assim, foi realmente... E aí, às vezes, você precisa até quebrar a cara, né, para poder, de repente, ouvir um pouco mais, né? O empreendedor tem essa dificuldade, às vezes, de ouvir, né? Acha que a ideia de... eu escuto, às vezes, assim, não, professor, você não entendeu a minha ideia. Eu falo, não, eu entendi. Quem não está entendendo o que eu estou dizendo é você. Né? E, às vezes, existe essa dificuldade de escutar que acaba, de alguma forma, atrapalhando o processo. Professor, de um lado, a gente sempre ouve que o brasileiro tem uma vocação empreendedora muito forte. O que é verdade, basta olhar para os lados, né? A gente estava numa fase ali muito de concurso público e tal, mas eu acho que de uns 10 anos para cá, a coisa se direcionou muito em torno do empreendedorismo. Eu acho isso fantástico, entendeu? Mas por outro lado também, a gente sempre ouve aquelas métricas e fica meio assustado, né? Que depois de, sei lá, 5 anos, só 3% das empresas sobrevivem. Então, qual o grande gargalo para o brasileiro para ele empreender? É uma questão tributária, é uma questão da educação, da formação dele, é uma questão de planejamento? O que você identifica aí como os maiores gargalos para o empreendedor brasileiro? Ótima colocação, porque de fato o Sebrae, né, que é um órgão que realmente incentiva isso no país e dá o suporte, dá o apoio para o pequeno, médio empreendedor, mostra dados recentes, né, 2021, apresentando que os negócios não passam de 3 anos. Né, que as startups não passam de 3, fica ali na coisa de 2 anos. E boa parte disso se deve à falta de conhecimento técnico em gestão. Então, assim, a gente continua sendo um dos países mais criativos do mundo, a gente estava no ranking como 8º, fica ali 8º, 9º, 10º. Então, a gente é criativo, a gente tem boas ideias, né? Apesar da gente se procrastinar, como também gostam de estudar sobre isso, né, que as coisas dão certo aqui, mas com um risco aumentado, porque a gente não tem a cultura do planejamento. A gente opera alavancado sempre. Né, cara? Isso aí. E aí o que acontece é que a falta de conhecimento de gestão acaba realmente não garantindo a sustentabilidade. Não basta você ter só boas ideias, né? E o erro mais clássico, o primeiro deles é o financeiro. Assim, é o cara realmente misturar pessoa física com pessoa jurídica e não conseguir realmente fazer essa gestão separado, enfim. Isso tem melhorado, né? Eu acho que as próprias redes sociais, com esse boom aí de influenciadores que ensinam, né, vai fazendo com que os novos empreendedores tenham mais consciência e tenham mais conhecimento
mais fácil, o conhecimento está mais acessível, apesar de que eu sempre falo que a gente tem realmente nesse caminho aí muitos influenciadores com pouco conhecimento, vendendo coisas que, né, vendendo gato por lebre. Isso é muito, muito complicado. Eu ia te perguntar sobre isso agora. Tem um grupo, né, de influenciadores aí que se colocam como empreendedores e tal. Os caras falam que são, enfim, bilionários, multimilionários. E tem uma galera que gosta muito de bater na educação formal. Então a impressão que o cara passa é a seguinte, ó, eu sou empreendedor e para empreender não preciso estudar. Pô, eu conheço alguns empreendedores de sucesso e esses que eu conheço, alguns não têm uma educação formal, mas sempre estudaram muito. O cara estuda gestão, o cara estuda marketing, o cara estuda venda, o cara estuda funil, o cara estuda criação de processo. Ele talvez não tenha estudado isso formalmente. Você acha que, pela experiência que você tem lá na IBMEC e dentro das consultorias, você acha que tem como um cara, de fato, ser um empreendedor de sucesso sem estudar nada? Ele só com a sorte? Não, é impossível, né? É impossível. E essa é uma realidade. A gente vê muitos desses influenciadores com conhecimento raso, né? E ainda falando que a faculdade não ajuda em nada. Eu acho que em algumas profissões até é possível o cara ter sucesso naquele segmento sem ter tido uma educação formal, como você colocou. Mas eu não consigo imaginar um médico, um engenheiro, né? Não tem como, né? Então, realmente, ele precisa do conhecimento. Existe uma pirâmide que a gente coloca, né? Que 15% é o conhecimento, e aí depois tem um outro percentual, e aí fica lá, acho que 50% ou 60%, não lembro, de atitude, né? Então, a gente precisa de pessoas que tenham atitude, mas a base para chegar nessa atitude ali é o conhecimento. E esse conhecimento tem ficado cada vez mais pulverizado e difícil da gente observar que o cara realmente tem background técnico, né? Ele realmente, hoje, o que eu vejo muito esses que até falam da faculdade possuem uma, né? Em alguns casos a gente vê isso. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente consome em termos de conteúdo, porque são promessas que você não vê resultado, né? E que a gente tem que desconfiar, né? Quando o cara começa a vender dinheiro muito fácil, vai ganhar tanto, não sei o quê. A gente teve aí o boom do blockchain e tudo mais, e a gente realmente tem que ficar mais cauteloso, mas muita gente consome, muita gente compra o curso e faz, não sei o quê, e não consegue porque não seguiu lá a cartilha ou qualquer outra coisa. Então acho que é complicado isso, mas eu acho que eu não abro mão assim, do ensino formal, mas eu acredito no ensino formal mais prático, né? Acho que tirar o aluno da sala de aula, levar ele para uma visita técnica, como eu faço, trazer a empresa para dentro da sala de aula para contar. Acho que toda a imersão, como alguns programas, né, imersivos, eles geram mais resultado do que ficar só na teoria, que é importante. Sim. Né, principalmente para aquela geração de concurseiros, sem isso não consegue passar em nenhum concurso, mas existe um equilíbrio aí, né? Assim, tem um motivo, né, para essa galera bater muito em faculdade. Um dos motivos é o seguinte: eles sabem que eles estão falando para um grupo de pessoas que, em tese, não conseguem aguentar se formar numa graduação, ou porque não tem cultura de estudo, ou porque não é inteligente para isso, enfim. Então, quando esse cara vê alguém falando mal da faculdade, falando assim, ó, não entra na faculdade que não adianta, mas se você fizer o meu curso aqui de R$197 vai adiantar, isso pro cara que tá ouvindo é um alívio. Porque ele vai falar assim, então eu tô no caminho certo. Porque eu nem fiz faculdade, mas aí você vai ver por que ele não fez faculdade. Tem uma parcela que realmente gostaria de ter feito e não fez por questões financeiras, mas a outra parcela é o cara que não fez porque ele acha que escolheu não fazer mesmo, sendo que na verdade ele tentou e não conseguiu. E aí ele fica aliviado quando esse cara fala isso, né? Quando esse influenciador lá fala isso de, não precisa tal. E isso é tão bizarro, cara, que vem um monte de gente me perguntar, Trindade, o que você acha de faculdade? Eu falei, cara, não tem o que eu achar. Faculdade é muito simples. Existem carreiras que exigem uma graduação. Então, se você for, como você falou, médico ou engenheiro, sei lá, professor, dependendo do que, advogado, você tem que fazer uma graduação, você tem que fazer faculdade. Ponto. Isso é uma exigência. Existem carreiras que têm faculdades, mas não precisam de uma exigência, e aí eu acho que fica a cargo do cara ali escolher, e tem carreiras que às vezes nem tem faculdade. Então, realmente, se você quiser ser aquilo, você nem tem como entrar na faculdade. Mas nenhuma dessas
tu vai conseguir sucesso sem estudar, irmão. Você tem que estudar Com alguma certeza. coisa. Eu acho que isso vem também muito do modelo de casa, de educação em casa, né? Eu acho que essa coisa do pai e da mãe incentivar desde o início, né? E você vê o pai e a mãe lendo, fazendo leitura com a criança e tal. Eu acho que vem muito desse... A gente é produto do meio, né? A gente é um pouquinho dos nossos pais e das referências que a gente de alguma forma acompanha. Então eu acho que existe aí um Brasil, né, com uma diversidade incrível de conhecimento educacional, de possibilidade de realmente investir na sua educação, né? Eu hoje atuo com um público que é A++, representam aí 2% 1 ou 2% da população brasileira e que realmente ele já chega na faculdade com uma experiência internacional, falando mais de 2 línguas e já empreendeu no ensino médio dele, já teve uma experiência empreendedora no ensino médio. Então é um cara realmente diferente. E outra, empreender não é um problema para eles, porque de alguma forma o dinheiro não tem problema, né? Não existe a dificuldade da grana, então fica um pouco mais fácil, né? Com certeza. Quando a ideia é boa e o negócio está bem estruturado, você consegue investidor, mas o que eu vejo é que não é uma preocupação, né? Porque existem crenças limitantes para empreender e uma delas, isso não é para mim, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Então essas crenças limitantes que precisam ser quebradas num cenário, vamos dizer assim, normal. No cenário em que eu estou atuando não tem essa limitação. A cultura é muito perversa, né? Tem uma métrica que a gente fala na matemática, no estudo da matemática, né? Que é resiliência. Uhum. A resiliência no Brasil é de 2%. O que é resiliência? É a camada mais baixa ascender à classe média. Sendo que em países do Sudeste Asiático isso chega a 2/3. Então, eles, numa perspectiva muito curta, de 30, 50 anos, isso é curto, né? Eles conseguem resolver um problema crônico de pobreza e ascender à classe média. E aqui no Brasil é muito devagar, 2% só por geração. Então, aqui as coisas vão demorar. Então, isso você está dizendo, o cara se sente pobre e acha que o destino dele é ser pobre até ele morrer, né? Uhum. Agora, um insight muito interessante, professor, a gente está trabalhando com esses insights aí de empreendedorismo e tal, né? O Eric Schmidt, que foi presidente do Google, ele falou quando Steve Jobs morreu, eles morreram brigados, né? Um odiando o outro, porque Android roubou o iPhone, não sei. Eles morreram se odiando, mas o Eric Schmidt, ele falou quando o Steve Jobs morreu, ele foi o maior CEO do século XX. Então, para pensar no universo de CEOs, de Walt Disney até, sei lá quem, entendeu? Uma miríade de caras maravilhosos, assim, né? Então é espantoso que você tenha um cara com esse quilate, né? E o Steve Jobs, ele fez 6 meses de faculdade, ele foi na Reed, estudou 6 meses, sei lá de quê, depois abandonou, aí ficou estudando caligrafia, mais 6 meses, e depois ele tocou de volta lá para a cidade dele, para Cupertino, e ele fez a Apple com o Steve Wozniak, né? Então tudo isso para dizer o seguinte, que é possível você produzir o maior CEO do século XX sem um conhecimento formal de administração. Isso é espantoso, né? E aí você falou, conectando com o que você falou, que esses caras que chegam até você, os seus alunos, né? Eles chegam já tendo empreendido no ensino médio. Eu acho que a gente pode explorar mais essa questão do empreendedorismo no ensino médio, né? Mas o que é esse empreendedorismo deles? A escola deu esse background para eles, incentivou de alguma forma e, enfim, eu acho que a gente pode começar com esse fio que eu acho bacana, que conecta com o novo ensino médio ali do Trinda, né? Muito bom. Não, com certeza. Eles, na verdade, algumas escolas de São Paulo e algumas do Rio, né? Eles têm semana de empreendedorismo, eles têm eventos onde muitas delas trazem até a faculdade para dentro, para apresentar e tudo mais. E eles têm apoio, por exemplo, da Junior Achievement, né, que faz alguns projetos com eles e com rodadas de investimento e tudo mais. Então eles têm um conteúdo de empreendedorismo já para criar, para incentivar ideias e criativas e montam isso. Então não são todas as escolas, né, mas estou falando de escola da rede, né, particular, e aí você vê que realmente ele já chega com um mindset diferente do passado. Né? Então, assim, nesses 13 anos de IBMEC, eu vejo que o meu aluno está chegando na faculdade mais preparado do que há 13 anos atrás. Né? O perfil mudou. Né? Eu acho que hoje a gente trabalha com um desafio da dispersão, né, dentro da sala de aula, porque acho que a pandemia ajudou nesse processo. E aí eu sempre trabalhei com metodologia ativa em sala de aula e que eu mesclava. Né? Então fazia uma coisa
um pouco teórica durante um tempo, depois eu fazia alguma coisa onde o aluno passa a ser o centro e tudo mais. E hoje, se eu passar alguma coisa um pouco mais teórica, dispersão geral, assim, 100%. Então, eu acho que na verdade, o ensino médio e esse novo ensino médio, que é tão novo que ainda tem muitas dúvidas sobre esse desafio de como é que o aluno vai ter a capacidade, porque assim, eu vejo o percentual quando chega no primeiro dia de aula, né, já no terceiro período que eu pego eles, eu pergunto, por que você escolheu administração? Porque alguns falam, tem a coragem de falar, porque eu não sabia o que ia fazer, então eu escolhi a ADM, que serve para tudo. Então você tem um percentual significativo que chega na faculdade sem saber ainda, né? Porque não teve a oportunidade de conhecer a realidade da profissão. Eu acho que existe um gap ainda aí para o jovem, que é conhecer que o ensino médio poderia ajudar nesse sentido. Eu não sei como é que vai ser isso, né? Eu ainda não sei como é que esse jovem vai... Eu não conheço. Não sei nem a escola sabe também. Isso é a verdade. Porque, na verdade, se o cara na faculdade tem dúvidas, a gente tem um percentual dentro do IBMEC grande de alunos que na verdade, não se identificam muito com a economia, né? Que é o curso realmente tradicional nos 51 anos de IBMEC, que é o curso que lançou o IBMEC, e que migram para a administração. Né? Uhum. E a gente tem outra situação de alunos que terminam a graduação de Direito e vão fazer administração porque não sabem gerir o escritório e querem entender mais de gestão. Uhum. Então a gente tem muito isso, é muito comum isso, né? Essa mudança dali do primeiro, segundo, terceiro período, o aluno está indeciso ainda e aí ele é influenciado também por alguns professores, colegas e tudo mais. Então acho que como é que esse ensino médio traz para esse jovem a certeza de não, quero fazer administração? Eu acho, pelo que eu estudei, né, pelo que eu pesquisei também, esse de fato é um assunto novo, mas esses itinerários, eles não são determinantes para o aluno. O aluno pode mudar de itinerário no meio. Agora eu lembrei, você falando, professor, eu lembrei de um podcast que a gente fez com o Gabriel Cabral, que é um professor de Química. E aí ele falou um negócio muito interessante, cara, que às vezes a gente não para pensar, né? A discussão era o quanto a química é importante, o quanto essas matérias física, química, biologia são importantes. Aí ele falou assim, química é muito importante, né, de ser ensinado no ensino médio, não precisa ser muito, mas um pouco, pelo menos para você ter para você assegurar a próxima geração de químicos. Porque olha que interessante, ele fala, cara, se você não dá a oportunidade do garoto, né, da menina, de conhecer a química, ele nunca vai chegar e vai sacar da cartola, cara, eu quero ser químico. É verdade. Tá entendendo? Então, eu acho que esse negócio dos itinerários, do novo ensino médio, isso é muito virtuoso na medida que permite ao jovem experimentar. E experimentar não significa, experimentei, eu quero isso na minha vida. Também significa você dizer não. Falar, cara, eu tentei que essa trilha aqui de empreendedorismo não é muito a minha praia, eu quero mais essa praia aqui de controladoria, né? Tem galera com esse perfil. E tem o cara que é o contrário, falou, não, eu quero uma coisa mais dinâmica, mais ativa. Eu acho que no Mas será que a escola está preparada para dar essa experiência para esse aluno? Cara, eu vou te falar. Eu acho que o cara não sabe, tá... o jovem não sabe ainda o que quer. De fato, ele faz uma trilha de empreendedorismo e fala assim, não sei. Aí ele faz a de controladoria, não sei. Ele não tem certeza de nada ainda. Mas faz sentido esse lance do Gabriel, né? Faz, total. Porque também a gente só garante esse processo sucessório aí de formação muito porque a gente sofre influência. Né? E assim, que influência que você vai ter de um químico nas redes sociais? A escola é um lugar de experimentação mesmo. Deveria ser, né? Um lugar de experimentação. Mas, enfim, tem um monte de coisa. Por exemplo, o vestibular. O vestibular é uma competição. Então a escola é um lugar que prepara o cara para o vestibular. Então é um lugar também de preparação, além de um lugar de experimentação. Com o novo ensino médio, abriram-se ali vagas, entre aspas, né, para essas trilhas novas de conhecimento. Então, mas qual é o grande problema que eu vejo? Assim que saiu essa notícia, um pouquinho depois, acho que foi o Estado de São Paulo, eles emitiram lá um documento de como seria dividido. Então, eles não contrataram pessoas ou abriram concurso para pessoas capacitadas. Eles fizeram assim, marketing digital, quem tem que dar é o professor de matemática e o professor de física. Cara, qual é o sentido que isso tem? Em tese, o que a medida provisória, primeiro depois a lei, né, diz, é que você pode contratar pessoas por notório saber, o que eu acho que faz todo sentido. Uhum. Então, um cara que é marceneiro, né, o cara às vezes tem uma habilidade específica lá, né, um especialista em marketing digital, de edição de vídeo, o cara não precisa ter uma graduação em... Não precisa, mano. Não precisa. Isso é importante, né? Uhum. A galera confunde o notório saber com
Tipo assim, o cara viu, fizeram muito essa piada, né? O cara viu todas as temporadas lá de Grey's Anatomy e vai ser médico. Óbvio que não. Óbvio que não. House. Você tá reduzindo ao absurdo para tentar argumentar. Sim. Mas, pô... Acho que o notório saber, porque eu vejo na lei, está muito intrinsecamente ligado com a experiência que ele tem em fazer Exatamente. aquilo. Ele tem que trazer evidência, né? Experiência, tem carta de termo de compromisso, não, carta de capacidade técnica. Talvez. Né? Tem algumas coisas assim que aonde eu trabalhei tem que fornecer, então em órgão público eu vejo Sim, isso. isso não serve para tudo. Não tem como o cara ser médico com notório saber. Não, claro que não. Agora, o cara pode ser um bom marqueteiro com notório saber. Não, eu acho que se aplica a conhecimentos que são técnicos e não se aplica a conhecimentos que são acadêmicos ou científicos. Sim, Porque ali o plano é outro, você precisa da formação universitária. Mas exatamente. para o conhecimento técnico é muito dinâmico, é benéfico, né, para o novo ensino médio, né, professor? Não, eu concordo, acho que faz sentido, desde que esse professor de matemática que vai dar marketing digital saiba passar esse conteúdo de uma forma didática. Também tem isso, né? Porque às vezes ele pode ser um cara muito bom, né, no entendimento, mas não tem, porque assim, não sei vocês, mas a minha experiência na área financeira não foi das melhores, né? Então, eu acho que eu não aprendi bem essa parte. Assim, a gente não sabe tudo, né? E a gente tem que também ter essa consciência. Então, eu gerei alguns traumas no ensino fundamental com esse segmento, e eu acho que muito pela falta de didática, assim, sabe? Eu vi assim, pô, mas como é que o cara ensina desse jeito? Por que ele não ensina diferente? Quando você só tem essa consciência quando você pega um professor que sabe te ensinar, né? Que ele realmente cria um ambiente favorável para o processo de ensino-aprendizagem, porque ele é mais próximo, ele não é ali naquela coisa né, antiga de educação bancária, eu sou professor e você aluno da hierarquia, né, da empresa. Então. Você é o aluno, eu estou depositando conhecimento em você. Não, tem que ter um relacionamento para favorecer esse processo. Então, se esse cara tiver esse perfil, conseguir passar o que ele aprendeu na prática e trouxer essa evidência, eu acho ótimo. Eu acho que quanto mais prático for o ensino médio para poder ajudar esse jovem a definir qual o caminho, qual é a trilha que ele quer seguir, melhor. Mas eu não consigo imaginar isso ainda. Assim. Para mim está distante da realidade. Tá cru, né? Tá cru porque eu vejo os alunos que já escolheram, fizeram vestibular para RI, começam a fazer relações internacionais, falam, nossa, mas não é nada disso, acho que eu vou pro direito. Aí vai pro direito, aí não é nada disso, aí pula para outro curso, ou então até sai da faculdade porque não é nada disso. Então acho que essa experimentação, acho que a aproximação da empresa, a aproximação da escola com a faculdade, né, assim, visita técnica, como o IBMEC faz muito, né, tem o IBMEC Day que eles fazem, que é o dia inteiro dos alunos do ensino médio dentro da faculdade, né, e aí fica uma semana inteira, cada dia são 3, 4 colégios que ficam dentro da faculdade. E aí palestras, dinâmicas, aí cada coordenador conta como é que é o curso, como é que é a profissão, aí tem profissionais. Acho que isso é legal. Né? Mas tem um percentual ali que não tem consciência ainda, que está muito infantil ainda, assim, está muito imaturo. Né? Eu já falei assim, uma vez eu fui dar aula para primeiro período na graduação e aí depois eu pedi, falei, pelo amor de Deus, não, me bota terceiro pra cima, porque o grau de maturidade é -1, eu não tenho paciência. Entendeu? Eles ainda estão no ensino médio ainda. Não, né? Eles não fizeram rito de passagem. Eles vêm juntos, entendeu? Sim. Eles estudaram lá no Santo Agostinho juntos, vamos pro BMEC, vai todo mundo. Então eles chegam ali já. É o mesmo grupo da escola. Mesmo grupo fazendo a mesma bagunça. Né? Você tá estudando para ser um profissional, né? E aí eu não sei lidar com isso, até admiro o Trinda que sabe lidar ali com a galera do ensino médio, eu não tenho esse perfil, acho que e enquanto isso eu vejo que no ensino médio, eu não sei agora, assim, pós-pandemia eu não dou aula para ensino médio mais, dava muito antes da pandemia aula para lá, a galera vai meio que se adultizando. Pô, tinha alunos meus de ensino médio que o cara com, sei lá, 15, 16 anos, ele era responsável por tudo da vida dele. Ele chegava em casa, ele fazia comida, ele marcava médico, ele fazia etc, ele fazia tudo isso, assim. Esse é um ponto fora da curva, né? É um ponto fora da curva, assim. Tem alguns que antigamente não tinha nenhum, cresceu, na minha visão. Cresceu. Mas eu acho que isso foi crescendo até por motivos de, antigamente, geralmente, só o pai ou a mãe trabalhava. Mas o pai trabalhava, a mãe ficava em casa cuidando. Hoje em dia não tem essa parada tão evidente. Todo mundo trabalha. O Gustavo Adolfo, ele falou isso. O Gustavo Adolfo também é professor de matemática, ele dá aula no Cefet. Eu estudei no Cefet. É uma escola que tem um crivo lá, você tem que fazer uma prova para entrar aula e tudo, né? sábado, né? Pois é. E aí o que acontece? Ele falou que depois da pandemia os alunos voltaram diferentes no sentido de que eles tinham esse tipo de obrigação. Professor, eu vou ter que sair mais cedo porque eu tenho que pegar no meu trabalho. Então as coisas mudaram nesse sentido, né? Eu acho que a gente passou
um longo tempo naquela geração neném, o cara não se importava com nada, ou não tinha perspectiva e tal. E agora o cara, pelo menos, né, ele foi forçado pelas circunstâncias a complementar a renda da família. Então isso acaba, assim, Amadurecendo. eu trabalhei quando eu tinha 15 anos, isso não me matou, né? Uhum. E eu acho que isso serve para amadurecimento, sim, né, Treino? Essa galera que eu tô falando é uma galera que é um outro público. É o cara do particular que tanto o pai quanto a mãe tem que trabalhar para bancar uma escola e uma certa qualidade de vida. Uhum. Então, assim, ele não trabalha, mas ele tem algumas responsabilidades em casa que na cabeça dele já é coisa de adulto. Então ele se acha adulto. Entende? Ele chega no ensino médio se achando adulto. Alguns, claro. Tem uns que estão no ensino fundamental ainda. Alguns são muito infantis. E aí, esse cara que se acha adulto, por muitas vezes, seria, por exemplo, sei lá, um bom empreendedor. Só que na cabeça dele isso é uma coisa muito distante. Ele, não, pessoal, tá maluco, eu tenho que arrumar uma profissão porque a vida não tá difícil. Então ele vai sendo podado porque ele não tem oportunidade de experimentar. Isso eu tô falando assim, de escolas públicas de classe média. Uhum. É a escola pública, sei lá, do subúrbio do Rio de Janeiro pra galera que tem um pouquinho mais de grana. Eu acho que tem outro público também, que é, assim, eu tive a oportunidade de fazer muito recrutamento de seleção para a indústria no interior. E aí, quando eu entrevistava o candidato, eu falava assim, você estudou até que nível? Né? Terminei. Terminou? Não, já terminei tudo. Aí eu falei... E aí eu fui entendendo que é uma coisa muito comum. Para eles terminar o ensino médio. Sim. A perspectiva de fazer a faculdade... Você pensa em estudar e fazer... Não, quero arranjar um trabalho, estou aqui para arranjar um trabalho. É isso. A cabeça deles, o mindset é voltado para arranjar um trabalho. Então, mais uma vez aquela educação dentro de casa, né? Do pai para o filho e tal, que infelizmente não tiveram essa oportunidade e não conseguem passar para o filho. São poucos que têm essa visão. Não, eu quero arranjar esse trabalho porque eu quero juntar uma grana, porque eu quero fazer uma faculdade, não sei o quê. É muito raro esse perfil. Né? Mas eu acho impressionante como você tem um percentual muito grande de que o ensino médio acabou, terminou. Né? E aí fazem CEDERJ, né? Aquela coisa, não dizendo que o modelo do CEDERJ seja ruim, porque eu acho que ele viabiliza para quem trabalha desde cedo, mas de alguma forma você esbarra mais uma vez num conhecimento muito... O cara está estudando sozinho para poder fazer uma prova e é um conhecimento muito parco, né, para trazer para ele um jogo de cintura para trabalhar, para aplicar aquilo, é complicado. Quando contrasta com uma escola como o IBMEC, não tem comparação, né? Um cara que faz ensino à distância com um cara que está ali, com o pessoal que atua, né, consultores, pessoas de mercado, né, que estão interagindo ali com os alunos e tal. De repente, é um universo totalmente diferente, é um abismo, né? O que acontece, eu tenho, por exemplo, um aluno que ele faz engenharia numa federal e faz ADM no IBMEC. E ele fala assim, eu só estou lá porque os meus pais me obrigam, porque é um universo completamente, estou falando bem ou mal, né, mas estou falando assim que ele disse que é a opinião dele, né, e eu já ouvi outros relatos assim que é muito diferente, né. Você tem uma outra questão que para mim de alguma forma também fortalece o processo de ensino-aprendizagem, que é o ambiente. Então assim, a gente tem sala de design thinking para desenvolver inovação, a gente tem laboratórios de última geração, a gente tem modelos de simulação desde reunião para DM como para o direito, né, todo aquele formato de uma audiência que é feito lá dentro. Então a gente trabalha muito com simulação. E tem o Hubs, né, que é um espaço que tem físico em todas as unidades do IBMEC, Rio, São Paulo, Brasília, enfim, onde a gente está em Minas, onde as startups podem ser aceleradas pelo IBMEC, participando de um programa. Então o aluno está ali estudando e está vendo startups nascerem ali, crescerem, então ele está em contato, está junto com ele ali. E aí o colega dele de sala, não, a aula acabou, não, estou indo para o Hubs, porque ele vai trabalhar na startup dele. Uhum. Então esse ecossistema empreendedor que a gente formou ajuda até o cara que não pensou em empreender a começar a refletir sobre a possibilidade como uma opção de carreira também. Porque no passado, eu vejo que no passado o nosso perfil de alunado era um aluno que queria ir para uma grande empresa, né, e fazer uma carreira, ou então assumir a empresa da família, que é mais comum também, porque são filhos de grandes empreendedores. Mas não de criar um negócio. Então a gente começa a ter um perfil também mais voltado para isso. Você falou de filhos de grandes empreendedores, né? Você sente que existe uma cultura nessas empresas familiares? E você é especialista nelas, né? Mas se
se o pai, sei lá, né, começa a se preocupar com o futuro, né, com a sucessão da empresa, e aí já bota o filho de 18 anos para ingressar numa faculdade de administração, numa instituição de ponta como a IBMEC, por exemplo, né? Você sente que essa cultura lá das empresas familiares está mudando nessa direção de tentar profissionalizar? Sim, sim. Boa parte delas, sim, porque como tem casos e casos, né? Cada caso é um caso. Não tem uma pesquisa para dizer assim, o percentual de empresas que estão se profissionalizando, de empresas familiares que estão. Mas estão buscando isso na medida em que os filhos ou os netos, eu diria os netos, estão estudando. E aí quando os netos entram, eles falam assim, ou muda ou, né, ou morre. Então eles já começam a ter essa percepção. Muitos são embarreirados de fazer qualquer coisa, porque, cara, se você estudou aí, você está querendo botar isso aqui, a nossa empresa funciona há 50 anos assim, você quer mudar, que sempre deu certo, não sei o quê, e aí o próprio filho desiste. E tem pais que já até me procuraram, porque tem eventos abertos aos pais dentro do IBMEC, que depois vem falar comigo, olha, meu filho está aqui, não sei o que, tudo que eu quero é que ele não trabalhe com o que eu faço. Para ele não ficar estressado como eu quero que ele tenha uma outra carreira, não sei o quê. Eu falei, vamos deixar ele escolher, né? Eu fico assim, falando assim. Porque tem pai que quer direcionar para não trabalhar. E tem pai que já quer, desde o segundo período, ainda sem nenhum conhecimento, que ele entre no negócio da família. É complicado. Eu sinto esse movimento de profissionalização, sim, que é ótimo, né? Porque aí a empresa vai crescendo e tudo mais, e vai trazendo um ambiente melhor para os colaboradores que atuam no negócio. Mas é um movimento ainda difícil, dependendo da geração. Lembrando aqui de um caso, né? Conheço um segmento de uma distribuidora de bebidas que existe há 33 anos, é líder no Brasil de vinhos, e que o primeiro empreendedor veio de Portugal, tem 77 anos, trabalha todos os dias, aí tem os filhos que trabalham e tem os netos, que foram meus alunos, que trabalham. E um deles falou assim, me ajuda a entrar? Eu não sei nem por onde entrar, não sei nem por onde começar. Né? Então eu fiz um trabalho de mentoria para poder criar um espaço para essa minha aluna entrar, e hoje ela está voando e a empresa cresceu, mas foi muito difícil, né? Assim, o consultor, ele é um agente externo de mudanças, né? Então de alguma forma eu posso falar aquilo que um colaborador jamais falaria, porque ele é CLT, se ele falar para uma empresa que é familiar, ele vai ser demitido, óbvio. Sim. E aí quando a gente vê essas disfunções e começa a apontar e falar, fica mais fácil o caminho para esse profissional entrar. Mas é difícil, é perrengue. E quando o pai quer e o filho não? Também é muito comum. Isso acontece. Isso eu vejo muito um paralelo com essa galera da classe média lá, que na classe média, muitas vezes ninguém da família tem faculdade, os caras foram aos trancos e barrancos ali para conseguir pagar uma escola legal. Ele força o filho a fazer uma faculdade porque ele vê naquilo uma ascensão social, e o filho muitas vezes não quer. E já no público de classe A+, ou AA, acontece, entre aspas, essa forçação, só que é pro filho entrar na própria empresa familiar, né? E às vezes ele também não quer. Como é que você faz? O que acontece? A melhor estratégia, eu sempre falo para os alunos, que seria ele ter uma experiência que não fosse no negócio da família. Para quando ele entrar no negócio da família, ele já ter um pouco mais de conhecimento prático. Né, para ele não entrar ali querendo aplicar tudo aquilo que ele aprendeu dentro da faculdade, e não é assim, né? Ele tem que ter a capacidade de adequação, ele tem que entender qual é a cultura, ele tem que entender qual é o grau de maturidade de gestão daquela empresa, senão ele começa a atropelar, e que é normal, pela ansiedade de querer ver a resultado, porque ele já estudou, ele viu que dá certo, não sei o que, então ele quer fazer, e aí ele é embarreirado, aí cria um problema. Então é legal quando ele, até, por exemplo, imaginar que o segmento do negócio da família é carro, veículo, então vai trabalhar nas concorrentes, né? Vai fazer um estágio nas concorrentes, para quando você chegar no negócio da sua família, as pessoas te receberem assim, ele entende. Ele já teve alguma experiência, né? Ele não entrar cru e aprender com quem já está contaminado. Ele vai ser mais um ali também contaminado. Então, se ele entra numa cultura, ele passou por uma cultura diferente, ele pode trazer inovação para o negócio da família e tudo mais. Agora, também é muito comum que o cara não queira. Tipo, não quero mesmo, quero seguir outro caminho e tudo mais. E eu sinto pais frustrados e deprimidos por conta disso também, né? Porque criaram uma expectativa muito grande de que o filho fosse assumir, não encontrou alguém que pudesse ser o sucessor, e também já vi situações onde depositam em algum funcionário uma relação como se fosse de filho e de substituto, já que uma transferência. Uma transferência. São relações bem delicadas, né? Mas isso aqui é interessante porque se a gente olhar as grandes corporações, eu imagino que são impessoais, né?
elas não têm uma relação familiar, ou se tiveram no passado já foi resolvido. Agora, às vezes é uma questão mesmo do pai se desprender, falar, olha, o que a gente tem que fazer aqui é manter um negócio, né? A empresa vai, se a gente mantiver a empresa funcionando, né, e a gente sendo acionista, a gente está com o nosso garantido aqui e tal, mas o importante é deixar o negócio tocando, e aí procurar um cara de fora, um cara de mercado, né, é uma solução plausível, né? Total, essa seria uma ótima solução, se não a melhor. A questão é que tem muitos empreendedores que não têm essa consciência ainda. Né, que botam a família, aquilo com o suor dele, né? Bota a família Então, toda. Tem sangue envolvido ali. Bota a família toda pela relação de confiança. Né, porque já teve histórias de fulano que roubou, do contador que fez isso, não sei o quê. O contador sempre sofre, né? Não é a empresa, né, que está com o financeiro desarrumado, é o contador que não registrou, não pagou os impostos, enfim. Então você tem um histórico, né, que você tem que entender para poder realmente compreender. Mas está melhorando, assim. Eu sinto que essa questão da profissionalização da gestão, ela tá acontecendo, né? A valorização do investimento em educação dentro da empresa está melhorando. Algumas empresas começam a ter um RH, porque tinham só um DP, né? Só um departamento de pessoas. E aí você vê uma maturidade alavancando. E esses jovens, né, que tiveram a oportunidade de estudar, com uma visão diferente, com uma experiência, né, diferente, e entram realmente para melhorar o negócio. Eu conheço alguns, né, assim, nesses 13 anos já tive situações do aluno, já se formou, entrou no negócio da família e, enfim, fez vários negócios. Eu tenho um, inclusive, que fala o seguinte para mim: poxa, eu já abri 8 negócios, professor. Os meus 8 negócios estão voando. O único negócio que eu não consigo fazer é voar o da minha família. Né? Aí eu brinquei com ele: demite seu pai e sua mãe. Né? A Paty. E aí bota um Neymar lá dentro. A né? Paty. A Paty do jurídico. Para poder fazer o negócio acontecer. Então, cada caso é um caso, né? Acho que a estrutura familiar e a cultura familiar vai ditar muito o sucesso do negócio. Né? Tem empreendedores que sabem separar muito bem. Né? Tipo, entrou no negócio, é profissional, não me chama de pai aqui. Eu conheço, né? Relações assim que é bem legal. Assim. Eu demorei a perceber que um funcionário também era filho, porque a relação era muito profissional. Isso ali, é muito legal. Isso é legal. Isso é a maturidade da alta gestão em falar: não, aqui a gente está aqui para trabalhar. E querendo ou não, protege o filho, no caso, porque aí as pessoas vão diminuir aquele comentário do tipo: tá aqui, tal, tá no cargo tal, porque é filho de fulano. Se o moleque tá sangrando ali igual todo mundo, tá roendo o osso igual todo mundo, é óbvio, ele tá ali porque é filho de fulano, mas ele não tem as regalias que as pessoas acham que ele tem, né? Já tem outros casos que eu também já vi, começa a ralar, começa a ir na operação, na logística, carregando, montando caminhão, isso aqui. O pai fez isso e o menino entrou num processo de depressão. Sério? De tanta cobrança para ele porque apresentar. Aí perdeu a mão, né? Ele perdeu a mão. Mas o menino não conseguia atender as expectativas do pai. Porque o pai falou assim: eu comecei com 12 anos, com 9 anos, era 9 anos. Comecei com 9 anos, já estava ali fazendo isso aqui, vocês. Né? E aí brigava demais, sabe? Também não adianta chegar com... Né, chega na empresa de dia, tá o pai com um chicote na mão, chega de noite, o pai tá com a taça de vinho, chega aí, vamos beber. Teve um dia, e aí isso foi com o menino. Com a menina, ela entrou também no burnout, de tanta pressão do pai. Que loucura. E aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, olhando para ele, falei assim: olha, ninguém vai ser igual a você. Sim. Né? Eu já fui nessa empresa domingo, ele estava dirigindo uma empilhadeira. O cara é presidente de uma grande rede de fábricas. Assim, eu falei: cadê ele? Ele tá onde? Tá ali na empilhadeira. Eu falei: aonde? Na empilhadeira, domingo, entendeu? Então assim, ele é workaholic mesmo, e ele quando vê alguma coisa, ele vai lá e conserta, ele não é de brigar com ninguém, ele é ótimo de lidar, mas ele vai lá e pega para fazer. E ele queria o mesmo comportamento dos filhos. Aí eu falei: nunca vai ser igual a você. Então ele teve que amadurecer a ideia de que cada um tem um ritmo e tudo mais. Esses casos aí que você tá falando, essa resenha que você tá contando, você usa isso em sala de aula, né? Pra galera. Uso. E aí você, na sala de aula, para eles pesquisarem, você fala qual é a empresa, não fala, eles dão um jeito deles de achar. Tem casos que eu tenho autorização em contrato, eu sempre peço, né, um anexo do contrato dizendo que eu tenho autorização para citar em sala de aula, citar como estudo de caso, escrever um artigo deles com case de sucesso e chamam eles para apresentarem no IBMEC. Também é legal isso, né? Essa aproximação para o ambiente de educação. Só que algumas empresas, inclusive por acaso são as maiores, não permitem.
E aí falam, olha, você pode falar qual o segmento, você pode falar qual o tamanho, você pode falar qual a região, só não pode citar o nosso nome. Ou seja... E aí teve um caso que é clássico. Esse eu adoro, mano. Esse tu já me falou, mas esse caso eu adoro. Porque é uma fábrica de chocolates, né, que nasceu em 1940, que fica no Espírito Santo, Vila Velha, que todo mundo sabe qual é. Eu falei assim, olha, na hora que eu explicar tudo isso sobre essa fábrica, todo mundo vai saber. E eu não posso falar o nome? Não, pode falar tudo menos o nome. Eu falei, posso criar um nome? Pode. Então tá bom, então eu vou criar menino. Aí botei uma linha essa história vermelha é muito embaixo. boa. Botei, aí todo mundo olha e fala assim, por que você botou esse nome? Porque a empresa não me permitiu colocar o nome real. Porque assim, se a empresa não permite nada, beleza. Pô, não, ninguém pode saber, nem suspeitar, ok. Sim. Agora, pô, pode tudo, só não pode falar o nome. Porque às vezes a gente trabalha com problemas de gestão, né? Como estudo de caso. Então eu levo para o aluno um problema dentro do negócio. Qual é a solução? Eu não mostro a solução, o aluno vai ter que dar. Né? A gente trabalha business case dessa forma. Então a empresa às vezes não se sente confortável em contar um problema, em evidenciar. Isso é muito comum em TCC. Né? As grandes multinacionais também não permitem. Só que às vezes a gente escreve lá no TCC a segunda maior mineradora do mundo. Todo mundo muito sabe fácil qual identificar. Mas não quer o nome associado por meio de busca, deve ser alguma coisa nesse sentido, eu imagino. Mas, em geral, não permitem. Pode ser, até de repente por causa de algum recorte, né? O cara faz um recorte ali que possa prejudicar. E, pô, uma parada que chamou minha atenção, e tem a ver com isso aí também, né? Que você falou que leva muito caso de fracasso, de empresa que faliu. Você falou no início, eram empresas grandes que foram empresas de sucesso um dia. Sim, né? E por algum motivo ali elas falharam. Cara, você acha que essa galera ela aprende mais com esses casos ou com os casos de sucesso? Do tipo, não, o cara fez isso aqui... foi sucesso, eu vou copiar, que vai ser sucesso para mim também. Tem que sempre fazer adaptação, né? A gente estuda Casas Bahia como um case referenciado por Harvard e a Universidade de Michigan, que é um artigo lá, Como Enriquecer Vendendo para Pobres, né? Que eles citam Casas Bahia e eles terminam o artigo perguntando o seguinte, até quando Casas Bahia vai durar? Porque tudo que é ensinado como boa prática de gestão, Casas Bahia faz ao contrário. Né? Então vamos terceirizar a frota é própria. Logística terceirizada, TI terceirizada, TI própria. Tudo Casas Bahia sempre foi próprio. Né? Claro que isso já vem mudando, mas sempre foi questionado pelas universidades de Michigan e Harvard e outras que citam a Casas Bahia como a maior varejista do Brasil, né? E foi citada pela ONU e tudo mais como um case de boa prática. Vai levar a Casas Bahia? Ótimo, é um case de sucesso. Faz sentido. Né? Agora, será que não vale a pena a gente estudar a Mesbla, que durou 87 anos no Brasil, e que a gente começa a olhar o modelo de gestão dela, que tinha 40 diretorias, né? A Mesbla está voltando. A Mesbla está voltando agora. Tá? Tá voltando como uma empresa que vai vender cosméticos pela internet, vai voltar. E aí eu pergunto, por que a Mesbla está voltando? Né? Para a geração Baby Boomers, né? Possivelmente porque a Mesbla era uma marca com muito valor. Tem um recall ainda. Era uma marca... Cara, isso traz uma memória afetiva bizarra. Total, gente, porque a Mesbla era uma loja de referência com os comerciais de Natal. Sim. Se passava em frente, você sentia aquele cheiro que as outras hoje, né? Possíveis concorrentes tentam imitar, botar o setor de perfumaria perto da entrada. Então você tem uma série de motivos que fizeram a falência dela, mas a marca ficou, e a marca vale, né? E aí, enquanto a marca vale, eles querem voltar. Eles já tentaram várias vezes voltar, mas o detentor da marca foi acusado na justiça, dizendo que já que ele é detentor da marca e tem gente que ainda não recebeu até hoje, que deve ser vendida a marca para então pagar o que é devido. Entendi. E isso está rolando na justiça. Mas você, na Avenida Brasil aqui, você já vê uma placa lá, Mesbla, .com.br e eu entro e não aparece, mas tem lá, né? Assim como ainda mantido um letreiro na primeira Mesbla, que foi no primeiro shopping do Rio de Janeiro, lá no Meia, na Dias da Cruz. Shopping Mesbla. A ideia é ficar é ser mais uma loja de departamento, então, né? Não, no começo você disse que eles vão começar pequenininho com venda de cosméticos. A ideia é só e-commerce, só ser um e-commerce, vender cosméticos, que é o segmento que mais vende mesmo, né? E que foi, de alguma forma, traz essa referência também, porque a Mesbla ela conseguiu uma coisa que nenhuma outra hoje consegue, vender para todos os espectros, né? Porque um dos problemas da Casas Bahia durante muito tempo foi que a classe A não comprava, porque ela sempre foi associada à marca, né, à marca de pobre. E, então tem vários relatos, quando a gente começa a estudar, mostrando que de fato as pessoas não compravam Casas Bahia por conta disso, né? Você pagava mais caro por conta do financiamento, né? Então ela não vende eletrodoméstico, ela vende o crédito consignado, né? E tem vários casos de pessoas que estão com o nome sujo que conseguem crédito aprovado.
Quando o Magazine Luiza entra e fala, vou abrir 100 lojas em São Paulo, a família Klein foi questionada, né? E aí, se sente ameaçado? Não, porque o brasileiro não gosta de levar, não. E os brasileiros já têm crédito pré-aprovado na Casas Bahia. Tá? Sensacional, Então, ele começa com nome sujo, com crédito pré-aprovado de R$600, que já dá para financiar em 24 meses alguma coisa. Né? E na medida que o relacionamento ele vai honrando, né? E ele não vai ficando inadimplente, eles vão aumentando esse crédito, como é um modelo, né, normal aí de cartão de crédito de acordo com o seu uso. Então a política deles hoje ela é todas fazem assim, mas lá atrás, né, quando você vê esse histórico de realmente começar a vender, qual o segredo da Casas Bahia, né? Eles perguntam, eles falam que é viabilizar o sonho da classe Pô, baixa. eles pensaram muito à frente do tempo dele. Sim, Muito. era inacessível, né, a classe C comprar um televisor, comprar uma coisa, e eles tornaram esse sonho possível por meio do acesso ao crédito. Agora, tô pensando aqui, você disse que a Casa Bahia tem os seus desafios, né, mas aos trancos e barrancos ela conseguiu superar algumas dificuldades e tá lá, né. E tem uma, não sei se eu posso dizer o nome, eu vou chamar de Jorge Eletro, pode ser? Pode. Jorge Eletro. Sim, é que faz uma propaganda, né? Isso, cheia de energia, né? Eu sou o Jorge. Uhum. E eu acho que a Jorge Eletro eu nunca mais vi. Sim, faliu. Não faliu. E ele agora tá né? vendendo curso online, pô. Entendi. Ele tem um curso dele online. É. Eu sou vendedor, e se você quer ser vendedor que nem eu, aqui o Jorge, eu crio um método de venda do Jorge. É isso. Faliu, eu não sei nenhum motivo. É um bom case também, né? Sim, sim. A gente tem vários cases. Na verdade, quando a gente até estuda a falência da Mesbla e da Sears, que durou 27 anos no Brasil, e de outras lojas de departamentos que também tinha em São Paulo, Mapping, em São Paulo era muito forte, também era concorrente, a gente tem uma entrada de uma pequenininha que foi disruptiva, que foi a Loja Americanas. Né? A Loja Americanas pegou o modelo da Sears, que era full line, o nome do modelo deles, que eles criaram, vender tudo para todos em um único lugar. Só que a Sears era um prédio do Botafogo para Shopping de 9 andares. A Loja Americana pensou, eu vou ser full line, eu vou vender tudo para todos com uma loja de 100 metros quadrados. E foi isso. Então não tinha estoque local, como as grandes faziam, que é um custo de operação absurdo. Bizarro. Né? A Mesbla, você falava assim, esse copo aqui não tem, vou ver no estoque. Aí procurava no estoque. A Mesbla chegou a ocupar na década de 80 metade do Barra Shopping. Eram lojas enormes. Cara. E aí você tem um advento que trouxe para isso também, que foi a entrada do Uno Mille. O Uno Mille tem tudo a ver, a gente vai conectando os fatos, né? O Uno Mille, na verdade, tornou acessível o veículo, então a gente parou de consumir, houve uma redução do consumo de moto e começou a ser e aí você começa a aumentar o que? O trânsito. E como o modelo dessas lojas de departamentos era você passar o dia com a sua família na loja, o trânsito não possibilitou passar na loja e ir para a praia. E todas as nossas grandes capitais estão em orla. Então, entre ir para uma Mesbla, passar o dia, porque lá tinha cachorro-quente genial, tinha almoço, tinha tudo, e ir para a praia, o brasileiro começou a ir para a praia. Então, ele queria velocidade, ele não queria mais ficar andando vários andares de uma loja de departamentos para comprar um rodo, que aconteceu comigo. Uma vez eu estava na Ayrton Senna, recebi uma mensagem da moça lá de casa, falou assim, traz rodo, tá quebrado, não sei o que. Eu falei, tá bom, rodo. Onde é que eu vou com rodo? Na Etna. Vou entrar na Etna comprar um rodo. Entrei na Etna, tava com um Golden no carro. Falei, pô, moço, deixa os cachorros aqui. Né? Vou rapidinho comprar um. Bom, e anda, atalho, e pego o atalho e anda. Quando eu achei o rodo, R$69. Eu falei, gente, R$69. Não, é um design italiano. Um design italiano de um rodo. Agora sim. Não vou comprar. Falei, vou lá no Mundial comprar um rodo de madeira. E é surreal essa coisa da Etna, que é o mesmo conceito, passar o dia na loja, com almoço, café, não sei o que, como toque-estoque. É uma loja que tem... Você falou isso das lojas grandes de passar o dia, veio na minha cabeça na hora. Essas lojas grandes que tem estacionamento e lojas de departamento nos Estados Unidos que estacionamento é gigante. É tipo um shopping aqui. Porque é diferença, a gente estuda isso também no varejo, né? Loja de destino, loja de passagem. Né? Então, loja americana é loja de passagem. Você passa e fala assim, vou comprar um chocolate. Agora, você não fala assim, sábado, amanhã, domingo, vamos na loja americana comprar meia. Não fala. Não é um programa, agora você fala, amanhã, domingo, vamos a toque-estoque olhar sofá. Né? Então, virou um programa, então ela tem que ter uma infraestrutura para te receber, diferente da loja de passagem, como é o conceito do mercado Zona Sul. Né? Que também, você não vê aniversário Zona Sul e Ivete Sangalo sambando, não vê. Porque o público dele é outro e porque ele é loja o conceito de vizinhança que ele adota. O máximo que vai ser um brunch Zona Sul. Sim. Isso, com certeza. É basicamente isso. Entendi. Professor, vamos retomar essa questão da tua formação. Boa. Porque você falou dos 15 essa salada anos. Mista. Não, pois eu fiz pois a minha formação. Mas você falou desse seu impulso, né? Desse problema, desse trauma que você viveu aos 15 anos, de
tido esse baque na tua família, de ter perdido um negócio de 66 anos. Que loucura, mais cara. ou menos isso. Que loucura. Foram algumas gerações. Aí foi do meu avô, né, italiano, e aí depois os filhos seguiram, aí aconteceram algumas cisões, né, entre os irmãos sócios, os 4 irmãos, e aí ficou meu pai e meu tio, e aí, enfim, levou a morte do meu pai, inclusive os problemas familiares dentro do negócio, com certeza. Isso aconteceu. Com 15 eu trabalhava na empresa, né, de construção civil. Eu comecei a trabalhar ali, eu fazia curso técnico no ensino médio de informática. E aí comecei a trabalhar na área de TI da empresa. E ali eu já comecei a questionar, né? Tanto é que eu briguei e saí. Com 15 anos você teve essa pujança de... Já comecei a brigar em prol dos colaboradores que eu não concordava com um monte de coisa, imaturo, mas, enfim, briguei com meu pai. E aí saí com 15 para 16 e fui para o Sistema Firjan, trabalhar numa vaga que tinha num jornal, era um projeto de educação. E aí passei no processo seletivo. Tá gravando, né? Senão eu ia contar uma história. Na verdade, nesse processo seletivo, tinha no anúncio do jornal que tinha que ter 23 anos. Eu tinha 16 ou 17, não me lembro. Ih, já prescreveu, pode contar. E aí eu passei no processo, mas quando chegou na etapa de admissão, o RH falou, mas você não tem 23 anos. Eu falei, mas eu pareço, né? Eu sempre pareci mais velho e tal. Não, realmente, mas você tem que ter... E aí demorou para ser admitido, porque ficaram questionando isso, aí no final entrei. Né? E eu fiquei lá 4 anos. Foi lá que eles chegaram para mim e falaram, olha, você não pode continuar trabalhando aqui, eu estava crescendo lá dentro, você não pode continuar trabalhando aqui fazendo faculdade de Direito. Eu já estava na faculdade, eu entrei na faculdade muito cedo. E você tem que fazer uma faculdade de Educação Corporativa. A gente tem uma parceria aqui com uma instituição de ensino, que no caso era a Veiga de Almeida, e a gente recomenda que você faça pedagogia empresarial. Eu falei, pô, minha mãe é pedagoga, mas pedagogia empresarial, nunca ouvi falar. Mãe, o que é isso? Não sei o que é. E aí fui fazer as 2 faculdades ao mesmo tempo, onde eles me deram um percentual de desconto. E aí eu fiquei lá 4 anos quando eu fui para a consultoria. Porque lá eu desenvolvi um projeto já com processo, fazendo um processo com uma coisa que vocês não devem lembrar mais, que é CD-ROM. Né? Então tinha lá um produto chamado Cezinho, que era o bonequinho do SESI, que ele navegava no parquinho, na floresta com as crianças, a gente tinha que desenhar qual era o comportamento do boneco. Então eu ficava no software desenhando o fluxo, né? Aí a criança vai clicar aqui, o boneco vai fazer isso, vai gritar, vai falar, junto com uma equipe de pedagogos, e eu ficava desenhando junto com a equipe de TI. E aí foi aí que essa consultoria que ia desenvolver para a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, em Brasília, me chamou para trabalhar. E aí perguntou, quanto é que você ganha? Eu falei, R$914 na época. E aí eu falei, você quer ganhar o dobro? Eu falei, claro. Aí ele falou, mas é em São Paulo. Eu falei, não. São Paulo, não estou fazendo 2 faculdades, como é que eu vou para São Paulo? Aí depois de uns 3 meses eles me chamaram para trabalhar no Rio e eu fui. Aí ali fui para a IBM, fui para outras, né, consultorias. Quando eu terminei a faculdade, as faculdades, eu falei, cara, eu tenho que estudar gestão, né? E aí eu comecei a fazer MBA, eu fiz um MBA na COP, UFRJ, em gestão de projetos, depois eu fiz um na UF de administração estratégica e outro de sistemas de informação. 3 MBAs? Fiz 3 MBAs. E aí, terminando o último MBA já no departamento de engenharia da UF, eu vi uma plaquinha lá, mestrado, não sei o que, venha fazer, uma coisa, uma chamada num folder lá. E aí eu falei, vou ver como é que é essa prova. Aí fui para um mestrado em engenharia, tipo, nada a ver. Engenharia de produção. E eram 60 e poucos engenheiros e eu passei. Aí comecei a fazer um mestrado, nunca pensei em dar aula, mas era para me qualificar enquanto consultora, tipo, Sim. Notório saber, né? Tinha muito isso, a gente fazia, eu já trabalhava na FGV, consultoria, FGV Consulting, e tinha muito essa coisa de processos para contratação de consultoria que tinha lá. Tinha que ter notório saber. Então os outros consultores já tinham mestrado e tal, e aí eu fui fazer. E aí um desses consultores me incentivou a dar aula. Boa parte deles já eram professores. E aí um deles me pediu para substituir. Eu falei que não, que eu era muito tímido, não sei o quê. Eu falei, mas você apresentou super bem o trabalho no mestrado. Eu falei, eu fiquei 18 noites sem dormir para poder apresentar bem. Ele falou, então fique 20 e vá lá. E aí o feedback que ele teve dos alunos dele é que foi bem e tal. E aí ele me incentivou a fazer, então, ele e uma outra professora, Sandra Mariano, que foi minha mentora durante muito tempo. Gosto muito dela até hoje. Ela foi minha professora no MBA e ela falou para tentar o concurso para a UF. Aí eu com 27, 28 fiz o concurso, terminando o mestrado,
E aí fiquei 4 anos, né? 2 anos, depois renovou por mais 2 anos. Lá eu comecei a ouvir, né, os professores falando muito sobre o IBMEC. Né? Então eles falavam assim, fulano foi pro IBMEC, foi ensinar o rico a ficar mais rico, não sei o quê. Né? E aí eu falei assim, por quê? Eu perguntava, porque é a Harvard do Brasil, antigamente falavam isso. Né? E aí, por causa das salas, em U e tudo mais, aí eu comecei a pesquisar mais, a entender mais sobre o IBMEC, eu falei, então eu quero ir para lá. Aí fiquei conectado, atento, quando a mesma professora, que foi minha professora lá no MBA, ela me indicou para um processo seletivo do IBMEC, a Sandra Mariano. E aí foi muito legal. E aí eu cheguei lá e encontrei com os meus professores. Né? E aí, Barbera, você tá fazendo aqui? Não, eu vim conhecer o prédio, né? O prédio com um elevador inteligente, não sei o que. Eu fiquei sem graça de dizer, os caras têm pós-doutorado, um monte de livro, não sei o quê. E eles fizeram a mesma prova que eu, e aí eu fui muito tranquilo para a prova, né, do IBMEC, é muito difícil o processo seletivo, né, uma prova de aula sorteada na hora, com aquela banca assim, que você fala assim, já li seu livro, todo mundo ali. Só referência, só catedrático. Né? Você tinha que estar preparado para tudo, basicamente, né? Eles tiram um tema que tem a ver, obviamente, com a disciplina que tem a vaga, né, então era a gestão de processo, que sempre foi a minha área de estudo. E aí tirou lá um tema, não lembro qual foi. E aí eu fiz a aula, né? Fiquei nervoso, mas fiquei mais tranquilo, porque eu já falei assim, não dá, né? Porque é tudo pontuação, né? Eles avaliam o Lattes. Então, obviamente, eu tinha terminado o mestrado, mas não tinha doutorado, não tinha pós-doutorado, não tinha livros publicados, eu tinha um livro. Então, na verdade, a minha pontuação ia ser muito baixa. Aí quando eu tô no metrô, eles me ligam, olha, você pode voltar, você tá no prédio ainda? Eu falei, não. Porque você foi aprovado. Eu falei, oi, calma aí. Mas por quê? Eu cheguei lá e perguntei, mas por que fui eu? Porque eu fiquei até sem graça, porque os caras, né, que eram referência pra mim, não, é porque você tem experiência de mercado. Os outros eram só acadêmicos. E a gente é uma business school. Então você pontuou mais nesse quesito, então você entrou. Era um quesito que tinha um peso relativamente maior do que o peso ser catedrático. Isso. E tem federais que também pesam isso, né? Isso tem peso, isso conta, né, no concurso. Só que não conta tanto quanto o peso que o IBMEC dá. Mas eu me lembro que isso também me pontuou quando eu fiz o concurso para a UF. Né, que eu tinha experiência de mercado. Ele tem uma pontuação que eles fazem numa tabela que é universal. Mas ali é um concurso público também. Se está na UF, você está sujeito a provas e títulos, tem aquela rigidez na pontuação que vai premiar diploma. E o IBMEC, eu acho que ele foi na veia mesmo. Quando você fez esse processo, você já tinha quase 20 anos de estrada profissional, né? Não. Você fez com 32? Começou sei. Com 15? Não, eu tô fazendo as contas do que você tá dizendo aqui. Essa coisa de fazer conta. Uns 17 anos. Não foi pra matemática a vaga. Não fui. Não, mas rolou isso, né? Eu já contei isso, não? Não. Que... não sei se eu posso contar, depois vocês editam. Mas tudo bem. Mas eu fui pra... não vou falar instituição, mas eu passei no concurso e aí quando recebi um telegrama, lembra telegrama? Não lembro que isso aí não é do meu tempo. Não, né? é do meu. Eu já passei de telegrama. Um telegrama, compareça na secretaria no dia tal, não sei quantas horas antes, tá, pra saber qual é a sua sala que você vai dar aula. Aí eu falei, que legal. Aí, era 3 horas antes, acho que eu fui 6 horas antes do horário. Mas isso marcado. essa aula era pra prova de aula? Não, já tinha passado, já era pro meu primeiro dia de aula. Tá. Recebi um telegrama marcando o primeiro dia de aula. Beleza. Cheguei lá, recebi o papel, olha, aqui é a sua sala, tal, não sei o que, me entregou. Quando ele me entregou, tava lá meu nome, Luiz Fernando Armieri, disciplina Gestão Financeira 2. Eu falei, amigo, acho que teve um erro material aqui, né? Gestão Financeira 2, né? Erro material. Vou falar o quê, né? Tá errado. Aí eu falei assim, a pessoa tem que ser educada. Vai falar que você tá viajando. Aí eu falei assim, olha, ele falou, não, é isso mesmo. Quando o professor passa no concurso, ele vai para onde tem vaga. Você vai dar aula aqui, quarta-feira à noite, e sexta-feira à noite na unidade de Macaé. Eu falei, Macaé? Sexta-feira à noite. Isso, é por isso que tem vaga, né? E aí eu falei assim, calma aí, eu até fiquei gago, né? Eu falei assim, mas essa disciplina aqui não foi a disciplina que eu fiz concurso, não é assim mesmo. Não, eu tenho que falar com o coordenador, comecei a ficar nervoso. Aí, onde é que ele tá? Tá por aí. Aí eu comecei a procurar e achei. Eu falei, professor, seja bem-vindo, parabéns, não sei o quê. Eu falei, então, professor, é o seguinte, eu recebi esse papel aqui, olha, e tá errado, né? Porque tá gestão financeira. Eu fiz a coisa para organizações e métodos, o nome da disciplina era esse, OIM, né? Que era a antiga gestão de processo. Então, acho que, né, não, é isso mesmo. Né? O professor, quando ele passa, ele vai. E a gente tinha uma vaga em aberto, então a gente se alocou, porque depois que você passou, pintou essa vaga, então a gente. Professor, eu vou abrir o jogo. Eu fiz Kumon,
mas eu não terminei. Eu não terminei com mão. Eu tenho um problema cognitivo básico de infância com matemática, até quando dá troco. Quando a pessoa me dá o troco, eu falo assim, tá certo, porque eu tenho um problema realmente. Descalculia, talvez. Alguma coisa nesse Não, problema nenhum. Preguiça, né? Preguiça. Não chama de preguiça não, professor. Você é todo menos preguiçoso. É um problema congênito, se é o caso, né? Eu não poderia te diagnosticar, mas 4 a 6% da população mundial tem descalculia. E aí é muito comum tratarem isso como preguiça, leniência ou qualquer outro... Mas não é nenhum defeito de caráter, não. Isso é congênito e tá tudo bem. Bom, e tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, e aí eu falei, como é que eu vou dar? Aí ele riu e falou assim, você é engraçado, os alunos vão gostar. Eu falei, cara, ferrou. Passei mal, não sei o quê. Tinha umas horas ainda pra aula. Eu falei, primeiro dia de aula, vou fazer um círculo, vou perguntar o que eles esperam da vida dele, vou enrolar, né? Claro. E baixei um programa lá de outra instituição pública de gestão financeira. Eu li os nomes, assim, tabela SAC, tabela... Eu falei, que isso, sem nada disso. E aí comecei a falar, a gente vai falar sobre isso, não sei o quê. E passou aquela primeira aula. E aí virei noite estudando e montava o slide com os textos, chamei minha família pra assistir. Ah, que maneiro. E que pergunta que podem surgir, não sei o quê. Ótimo. Passou uma semana, cheguei na aula. Aí um aluno chamado Robson, né, que é meu amigo hoje, graças a Deus, com um óculosinho redondinho assim. John Lennon. Assim, professor, eu falei, oi. Bem sério, porque eu tava muito nervoso, mas sem transmitir. Nesse caso que o senhor explicou aí, qual é a melhor tabela? A Price ou a SAC? Aí, ó. Gente, nesse caso, qual é a melhor tabela? A SAC ou a Price? A SAC, é claro que é a SAC. E aí, tudo que eles me perguntavam, eu devolvia a pergunta. Suspirando. Suspirando. Só que aquilo foi... que vocês não sabem isso. E era uma surpresa pra mim, porque eu chegava lá e falava assim, você veio? Mas, gente, como assim? Eu achava aquilo muito engraçado no início. E aí depois, as perguntas começaram, né? Teve um dia que eles começaram a perguntar demais. Eu falei, cara, eles vão perceber, eles estão percebendo. Eles já estão percebendo que eu tô devolvendo, que eu tô respondendo nada. E aí... Eles vão perceber que eu só sou engraçado. Exatamente. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou dar um showzinho. Aí eu fechei assim o laptop. Falei assim, olha, sem condição. As perguntas de vocês são da gestão financeira 1. Eu tô aqui lecionando a 2. Se vocês não aprenderam a 1, é problema de vocês. Estudem, porque não tem condição de continuar dando aula. Fechei e fui embora. Aí eu falei, menos um dia, sabe? Falei. Meu Deus do céu. Fiz isso. Excelente. É o all-in, e aí na né? época era torpedo. Eles mandavam SMS torpedo pra mim falando assim, estamos estudando. Aí mandavam, né? Uma foto torpedo dizendo estamos geral desesperado. Ferrou. Faltando semanas pra prova, eles começaram. Quando eu cheguei, eles já estavam lá, formando os grupos de estudo, não sei o quê. E aí veio com o caderno cheio de dúvida. Aí eu falei, vou falar a verdade. Aí fiz a rodinha de novo. Falei assim, olha, fiz o concurso pra isso aqui, eu não sei nada. A prova daqui a 2 semanas. Tu falou, falei. Vocês vão fazer a prova, cada um vai fazer uma questão, vou fazer um sorteio, e assim vai ser a prova. Ficaram felizes. Isso é cena de filme de sessão da tarde, sabe? Né, já falaram pra acontecer no Porchat. Eu falei, não tenho coragem de acontecer no Porchat. E aí eu falei assim, olha... E aí fiquei amigo deles até hoje. Isso foi em 2006. Acho que foi em 2006. Cara, mas assim, óbvio, seria muito melhor se você soubesse de fato aquela matéria e os caras te alocassem. Mas eles estudaram. Não, e outra coisa, o que a gente fez depois? Cada um ia dar um capítulo e me ensinar. E aí eles ficaram me ensinando. Então hoje eu consigo fazer um plano financeiro graças aos meus alunos. Porque hoje eu entendo muito mais do que eu entendia, porque de alguma forma eles... E eles ficavam assim, entendeu, professor? Eu falei, não, a gente vai explicar de novo. Então eles ficaram comprometidos em me ensinar. E o objetivo foi atingido. Foi legal. É porque você falou no começo, não sei se eu falo, mas esse case é tão maravilhoso. Assim, diante de tudo que você contou, né? Assim, isso foi extraordinário, cara. Eu não editaria, não. Você quer que eu edite, quer que eu tire? Não, eu não tô falando da instituição, né? É isso. É a sala de aula... noite, não. É a sala de aula inversa, literalmente, né, mano? Total. É literalmente sala de aula inversa, mano. E assim, você teve uma coisa que pouquíssimos professores de instituições públicas têm, que foi a humildade de chegar e falar assim, eu não sei isso daqui. Eu fui até onde dava. Você foi até onde dava. Quando eu vi que o negócio, que eles estavam sacando, de alguma forma, alguns já estavam percebendo, me olhando assim, meio de, tipo assim, pô, acho que esse cara não sabe. É que você jogou alto demais também, né? Pô, galera, isso aqui vocês já deveriam saber. E eles começaram a estudar real, assim, de mandar... E eu falei, cara, fudeu, né? Eu falei, porque eles estão estudando, e agora? Aí eu cheguei e contei a real pra eles. Cara, não, é sensacional. Porque o que acontece muito em universidade pública, às vezes não é nem porque o cara não tem o conhecimento daquela matéria ali,
mas ele chega no primeiro dia, ele bota as datas e fala assim, olha, eu tenho algumas viagens marcadas, quem vai dar aula para vocês é meu aluno de doutorado aqui, fulano de tal, e acabou, e o cara some. E a gente tem aula o período inteiro com o cara que é aluno dele, que assim, muitas vezes a aula é até melhor do que seria com ele, porque o cara tá empenhado, ele quer mostrar que ele sabe e tal, etc. Mas não deveria ser assim, né? Não, mas esse tem, com certeza, mas isso também tem uma oportunidade para esse cara. Com certeza. Incrível, né? Com Porque certeza. tem que ter a prática, né? E quando você tem a faculdade de pedagogia empresarial me ajudou a ser um pouco mais, a ser didático, né? Então acho que isso de alguma forma me ajudou. Mas tem situações em que, e aí o que aconteceu com essa história é que aquilo me trouxe uma certa desenvoltura. Então assim, professor, você dá aula disso? Eu falei assim, não sei nem o que é. Claro, pô. E aí eu falei, Tu já tem até o planejamento de aula. Planejamento de aula para disciplinas que eu não sei. Tem 10 aulas, na 11ª eu falo, todo mundo se comove e a gente faz uma sala de aula inversa. Não, e aí acaba que você vai abarcando maior quantidade, porque aí você tem que estudar, claro, né? Claro. E hoje, lá atrás eu tinha aqui 27, 28 anos, não sei. Né? Então acho que foi bem difícil no início, e a minha aula era muito ruim. Nossa Senhora. Muito ruim. A gente não tá pronto. O que você acha que é uma aula boa, Barbieri? Eu acho que a aula boa é a aula que você percebe que tem uma troca, uma interação, que o aluno está aprendendo, que não está naquele modelo tô falando e o cara tá só ouvindo ou não está ouvindo. Bancário, né? Educação bancária. Eu acho que essa troca ela é importante para você ver que tá numa crescente, que o cara tá aprendendo. Eu acho que essa é uma aula boa. E acho que tem que ser didático para ser boa, né? Se você ficar só naquela coisa... Passa 358 slides, só você falando, às vezes até lendo o slide. Mas convenhamos também, né, Barbieri? Uma parte do ferramental que você tem, você de fato aprendeu na faculdade de pedagogia empresarial. Agora, eu imagino que uma grande parte foi da sua vivência mesmo, né? Sim, a consultoria, porque em consultoria você dá muito treinamento. Você pode voltar aqui para dar um treinamento do sistema, né? Porque a gente implantava muito sistema RP na época. Faz sentido. E aí você começava a dar treinamento, você vai aprendendo também a lidar com o público, porque não é fácil, né? Quem falar que está tranquilo, falando para um monte de gente olhando, eu prefiro mais público, porque eu não enxergo ninguém, né, do que... Eu tenho várias técnicas para me deixar tranquilo, quando é um público muito grande, né? Tipo, eu não olho no olho porque eu sou tímido, então eu olho para a testa e a pessoa acha que eu estou olhando para ela. Isso é uma boa técnica. Dividir também em 4 para poder olhar para todo mundo não ficar só preso, né? Porque a primeira pessoa que faz assim para mim, me dá um alívio. Ou seja, ela tá entendendo. E aí eu fixo nela. Exatamente. Isso é ruim, né? Porque parece que eu tô falando só para ela. Eu não posso esquecer do resto. Mas e o medo de encarar o resto, né? Então eu acabo dividindo em 4 para poder, né, e não ficar só parado. Tem muita coisa que a gente vai aprendendo, né? Eu tenho um grande amigo, Guilherme Miziara, que é um professor que dá aula de comunicação e preparou muitos políticos que não falavam bem, que aprimoraram assim muito bem a técnica, e eu aprendi muito com ele, assim, né? Ele já deu aula no MBA que eu coordeno. Ele é um grande amigo e ele mostra assim erros, né? Ele filma você e depois mostra. E aí eu me lembro que antes dele, uma geração antes da dele, um curso que ele fazia com um professor chamado Ney Pereira, né, da FGV, esse professor também filmava e depois editava. E aí, como eu ficava dando um passo para frente, um passo para trás, sem perceber, eles botaram uma música dançante, acho que Ivete Sangalo, e ia falar lá como é que você estava dançando na aula. Eu falei, cara, que vergonha. Ela é vergonhosa, mas é uma forma de você, né, criar aquele círculo para você ficar... E esses vícios são muito difíceis de tirar, porque a gente não percebe. Não percebe. É o NER, né? E são coisas que às vezes o aluno fica contando. E aí... Em sala de aula o aluno tem muito isso. O Pânico, o pessoal fazia isso, né? Com aquele Ernesto Araújo. O cara contou 48 NES que ele falou. Sério? Muito vacilo. Em sala de aula tem muito isso. Assim, a gente tá dando aula, você tá explicando, tem expressões que saem, ou então até trejeitos que saem sem você perceber. E aí você fica marcado por isso mesmo, né? Os alunos te marcam. Por um lado, acaba sendo bom em sala de aula, porque você tem uma marca tua ali. Agora, se você vai dar uma palestra, por exemplo, ou um treinamento, não é interessante que você toda hora fique, né? Então... Vícios de fala, então... né? A gente tem que se policiar sempre. Você acredita que o Paulo Francis, lembra do Paulo Francis? Claro. Ele, muito tempo, assim, pouco antes de morrer, que ele foi perceber que falaram pra ele, por que você fala assim?
Aí ele falou, pô, assim como, mas falou assim como daquele jeito nele. Por que você acha que eu falo diferente? É igual. Esse cara é imitador, né? Ele tem boas imitações. Pô, muito bom. Aí ele foi perceber isso, mas empacotou em seguida. Que ele já tava velhinho já. Mas é impressionante, a gente realmente não tem esse tino, né, de descobrir. Esse feedback que a gente, né, às vezes, pega de um aluno, por acaso ou de propósito, foi ótimo remoto para mim durante a pandemia, os 2 anos, porque eu tive feedbacks incríveis, né? Porque aluno que esqueceu o microfone ligado. Você tem uma história boa disso. Não, Conta aí. Eu tava dando aula lá, empolgadíssimo, 10 e sei lá que horas da noite, super empolgado. Eu vou me empolgando e não percebo. E aí só escuto assim, vem jantar! Um berro, né? Eu fiz assim na cama, né, em casa. E aí eu fiquei quieto, aí o aluno, que esqueceu o microfone aberto, já tô indo, mas a porra do professor não para de falar, já são 10h15, ele não para de falar, tô de saco cheio, não aguento mais essa aula, que não sei o que, chato pra caralho. Falou muito palavrão. Aí eu falei baixinho assim, vai jantar. Aí ele sumiu umas 3 semanas. Obrigado assim. pelo feedback. Obrigado pelo feedback, vai jantar. Mas assim, recebi vários feedbacks que você jamais receberia no ao vivo. Isso é legal, né? Porque aí você fala, pô, vou diminuir o tempo de aula. E aí, gente, tá cansado? Não tá? Porque você não tá vendo ninguém, né? Muito, muito difícil. Foi muito difícil pra mim o remoto. Esse lance do remoto, de não ver ninguém, é bizarro. Porque assim, o cara tá ali, pode estar deitado, pode estar em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa. Mano. Eu recebi também dos alunos de MBA no remoto, eles fizeram o seguinte, eles em casa, eles falaram assim, pô, a aula dele é muito legal, não sei o que. Eu falei, pô, fiquei feliz com esse feedback. O que ele fazia? Ele botava no telão, chamava um monte de gente pra assistir em casa. Aí ele tirou uma foto e postou, assim, todo mundo assistindo minha aula. Achei muito legal. Cara, o movimento que aconteceu no ensino médio, isso eu achei meio bizarro. No final do ano, teve um movimento que aconteceu em algumas escolas e tal, com alguns alunos, que todos os alunos abriram a câmera. Só que eles abriram a câmera como se isso fosse uma homenagem. Do tipo, olha, professor, tá todo mundo aqui com a câmera aberta. Sendo que isso deveria ser o comportamento normal ao longo do ano. É uma aula, todo mundo tá ali com a câmera aberta. Mas o comportamento normal era todas as câmeras fechadas e sabe-se lá que o cara e tá o professor fazendo, falando sozinho. Então a galera abriu eu fui até um pouco indelicado com alguns alunos, porque todos eles abriram a câmera e eu continuei dando aula normal. Aí eu falei assim, professor, nem percebeu, né? Falei, o quê? Todo mundo tá com a câmera aberta. Falei, pô, legal, maneiro. Mas assim, ele queria que eu fizesse o quê? Desse um troféu pra ele, porque eles abriram a câmera? Sim. Esse deveria ser o comportamento. Sim, câmera aberta, todo mundo assistindo aula. Eu fui meio Piaget, assim, no sentido, quem não abrir menos um décimo. Pronto. Todo mundo... Mais Skinner, né? Esse é Skinner. Professor, a gente tem tempo para mais 2 perguntas. Então, retomando essa questão da pandemia, de comportamento de alunos, o que mudou, você disse mais pro comecinho da nossa resenha que os alunos eles voltaram diferentes, menos propensos a conteúdo teórico e mais propensos a conteúdo prático. Sopesando, você acha que isso foi benéfico, foi ruim? Qual é a avaliação que você faz em relação a essa mudança de comportamento dos alunos? Então, eu acho que trouxe uma vantagem para eles, né? Porque eles aprenderam, foram obrigados a aprender a estudar de forma remota, né? Alguns já de cara de início trancaram a faculdade e outros tentaram aprender. Isso para eles foi bom porque hoje eles já falam assim, vou fazer remoto, vou fazer um curso. Então já estão até melhor preparados para empresas que estão contratando algumas delas só no modelo, né, remoto. E também para reuniões e tudo mais. Então acho que isso foi bom usar a tecnologia de reunião, então isso foi positivo. Para os professores eu acho que foi ótimo, né, porque a gente aprendeu algo novo, porque a gente teve, no IBMEC a gente teve 1 semana para aprender. O IBMEC já tinha a ferramenta, e 700 professores num curso de um dia inteiro para aprender a mexer na ferramenta. Só que a resistência foi enorme de alguns professores. Eu não vou abrir minha câmera, direito de imagem, não sei o que, os professores de direito. E aí os coordenadores pedindo, por favor, incentiva aqueles que não querem, não sei o que. Aí eu falei, olha, eu quero mais é que o aluno pegue a minha imagem, poste mesmo para ficar famoso na internet. Eu falava brincando, né, para poder incentivar. Então foi muito difícil, né. Eu vi que professores queriam ir para a sala de aula, para o IBMEC abrir para eles serem filmados em sala de aula, eles sozinhos. Por causa do quadro, por causa de coisas que em casa não tinham a mesma infraestrutura. Né? Então, assim, eu acho que e o aluno, o comportamento dele hoje é um índice maior, na minha percepção, não tenho dados, de uma maior dispersão.
Então é difícil ele se conectar com o conteúdo, ele tem uma dificuldade de ficar preso num conteúdo estático. Então você tem que fazer metodologia ativa o tempo inteiro para poder realmente conseguir trazer ele para se conectar. Eu falo assim, está conectado comigo? Eu sei que não está. Né? E outra coisa que eu percebi também, um índice muito grande que eu nunca tive, de alunos com alguns problemas de DTH, né? TDAH e depressivos, com comportamentos estranhos que eu nunca tive. O IBMEC imediatamente, assim que a gente voltou presencial, criou o CASA, Centro de Apoio ao Estudante, já tinha, mas fortaleceu com uma quantidade maior de psicólogos, e aí o professor relata, eu tô com 8 casos, assim. Então, assim, eu nunca tive isso. Eu tinha um caso ou outro que já chegava para mim, olha, esse aluno ele tem mais 40 minutos de tempo de prova, por conta disso, daquilo. Eu falei, ok. E aí esse aluno fazia uma prova individual para não se sentir pressionado, porque ele se dispersava com o outro. Então, eu estou com 8 casos que estão sendo acompanhados nesse semestre agora, por conta disso. Então, eu vi que, de alguma forma, aflorou, né, questões psicológicas que as pessoas já tinham e que isso aparece dentro do ambiente da sala de aula. Talvez esses casos até existissem, mas estavam ali mais soterrados, né? Vieram à tona depois da... Muita gente fala isso, pós-pandemia nas escolas, tanto ensino fundamental quanto médio também. A dispersão maior, ensino fundamental, os alunos voltaram, também não tem dado, mas é percepção da galera que eu converso. Voltaram mais agressivos, com menos paciência para trocar ideia e tal, qualquer coisa os alunos já explodem. Convivendo pior em comunidade, no caso dentro da escola, foram alguns resquícios que a pandemia deixou na educação. Já ouvi, o Gustavo falou isso também, o Gustavo Adolfo comentou isso com a gente. Barberi, deixa eu te perguntar, essa é a minha última pergunta. O que você acha, a gente trocou essa ideia de empreendedorismo no ensino médio, né? O que você acha que a escola, ou até os pais, podem fazer não para o aluno, para o filho ser empreendedor, mas para ele experimentar isso? Por exemplo, ele consegue, o pai sozinho, se a escola não fizer, ele consegue, sei lá, nesse IBMEC Day, inscrever o filho dele, ou tem algum outro mecanismo, alguma outra coisa que ele possa fazer para ter contato com esse universo? Sim, a escola, na verdade, ela procura o IBMEC, a gente tem uma equipe que trata disso, que faz o agendamento e tudo mais, que o IBMEC fornece um ônibus para levar e trazer, isso é bem bacana. Eu acho que o ensino médio poderia ter uma empresa júnior. Né? Acho que o ensino médio poderia já ter a prática que a gente já tem na faculdade. Algumas escolas de ensino médio já têm, né, com apoio da Price, né, de grandes consultorias, das Big Four, em São Paulo. Eu acho que a gente poderia adotar essa prática porque é impressionante, né, quando eu pego um aluno que já teve uma experiência em empresa júnior para um aluno que não teve. É um trabalho voluntário, alguns alunos não querem, e outros querem ter essa experiência, aqueles que têm, porque ele lidar com o cliente, ele tem prazo, ele tem que fazer reunião, ele vai aprendendo na prática. E a empresa júnior, ela pode se tornar depois uma empresa de fato do mercado ou não? Não, o IBMEC tem a IBMEC Júnior, por exemplo, que ela tem 25 anos, salvo engano, e ela continua sendo júnior. Então, o tempo médio que os alunos ficam é mais ou menos de 1 ano. Tá. Né? Ele tem que manter um determinado CR, senão a gente fala porque está te atrapalhando. E é impressionante como empresas grandes contratam empresas júnior. Então, existe uma fila de empresas esperando a proposta da empresa júnior. A empresa fica ali e os alunos vão passando, né? É diferente, por exemplo, do modelo de incubadora. Sim, é diferente. A empresa, são 8 empresas juniores, né? Porque para cada curso tem uma. Então, a gente tem de engenharia, a gente tem de administração, de relações internacionais, cada uma tem um nome diferente que eles dão. A IBMEC Júnior é a mais antiga, que é de administração e economia. Economia tem o CEMEC também, que é como investir e tal, que eles dão cursos, os alunos dão curso para pessoas, né, em comunidade. Tem muito projeto social também, tem o IBMEC Social, que é outra instituição, é muito legal. E aí eu sei que acontece, o Sebrae encaminha, o próprio Sebrae manda para as empresas juniores, porque existe uma associação no Brasil, o negócio é super organizado. Então o Sebrae encaminha projetos e o próprio networking deles, né, o pai está precisando de uma pesquisa de mercado, o pai de um deles. Contrata a empresa júnior. E aí os alunos vão fazer isso orientados por um professor. Esse professor é remunerado. Por isso que eles têm que cobrar da empresa. Então é muito legal essa experiência porque eles começam a ter responsabilidade e aí ali ele se identifica. A gente tem relatos assim, de alunos, de alunos já formados, que falam assim, cara,
Eu aprendi muito com a empresa júnior. Eu devo tudo que eu sei hoje à empresa júnior, porque eles tiveram que se virar. Porque aí você tem uma realidade de mercado que, assim, um aluno que não vai para reunião, que chega atrasado, que não se compromete. E aí fala, pô, professor, vamos tirar ele da júnior. Eu falei, não, a realidade do mercado, você tem, né, na equipe pessoas que não são tão comprometidas. Você tem que aprender a lidar com isso. Então é um exercício ali prático. Eu acho que se a gente coloca isso no ensino médio, acho que vai amadurecer esse jovem e vai trazer para ele mais certezas sobre qual é a trilha do conhecimento que ele quer seguir dentro do ensino médio. Maravilha. Isso já vem sendo feito, né, em algumas escolas em São Paulo. Aqui Fantástico. no Rio eu não conheço. No Rio também não conheço. Assim, no Rio eu conheço as iniciativas do tipo novo ensino médio. Criação de startup, criação de empresa, empreendedorismo, mas é tudo muito genérico. Né? O cara tem uma ideia, ele apresenta um plano de startup ali para os professores e tal. A maioria não entende exatamente o que está acontecendo ali e fica por isso mesmo. Eu acho que essa implementação de empresa júnior, na minha cabeça era outra coisa. Na minha cabeça era, talvez no ensino médio isso funcione. Vai ter uma empresa, de repente todo ano, a cada ano, os alunos que estão ali no ensino médio vão criar uma empresa de alguma coisa e vivenciar durante aquele ano, tanto no primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, não sei. Por exemplo, assim, uma L'Oréal da vida está precisando de uma pesquisa, contrata uma empresa. Então são empresas de consultoria. Né, de consultoria financeira, consultoria de internacionalização, que é a empresa deles chamada Panorama Internacional. Então você é uma empresa de importação e exportação, que é alguma coisa nesse sentido, eles vão pesquisar para vocês. E é um trabalho que eu trabalho com eles, né, já há muito tempo. É um trabalho muito bom, assim, impressionante. Assim, a gente tem, porque ele tem que ter um determinado CR, então já é um aluno mais disciplinado, já é um aluno para poder entrar. O processo seletivo para júnior que eles fazem é igual de empresa grande, é uma semana de processo para poder entrar dentro do IBMEC. E a IBMEC Júnior, por exemplo, teve um projeto com uma empresa chamada Ternium, que é enorme, né? Uma empresa produtora de aço. E é um projeto de duração de 1 ano. Mas, assim, um projeto com valor altíssimo. Assim, foi o maior projeto da história deles. Né? E aí terminou o projeto ano passado, eu orientei, foi um maior sucesso. E aí a Ternium renovou. Mais 2 projetos com eles. Isso é legal, né? Então, eles estão fazendo um bom trabalho. O grande desafio da empresa júnior para manutenção é o turnover, né? A rotatividade. O aluno não fica. Ele fica 6 meses, 1 ano. Depois ele quer começar a estagiar, ele quer começar a ganhar dinheiro, ele quer ter outras experiências. Então, porque é voluntário, né? É voluntário. Projetos muito longos, é difícil manter o time, né? Como esse projeto da Ternium. É um risco que está em contrato, inclusive. Sim. Pode não ser voluntário? Ou tem alguma cláusula que impeça? Por exemplo, os alunos podem começar a receber? Não, né? Não tem que pode. ser voluntário. O que eu tentei instituir, que deu certo até a página 2, foi uma ajuda de custo, por exemplo, para ir para a Ternium, são quase 1h30 de ônibus ou de carro e tem que ter um lanche lá para eles, vão ficar o dia inteiro lá. Então isso tá em contrato, mas assim, não pode ser uma coisa do regimento não pode interno. Ter remuneração, né? Não pode. E a outra coisa que é importante é a gente convencer os pais, porque tem pais que, vou trabalhar de graça, não sei o quê. Então existe um evento das juniores, onde os professores falam para os pais de como é que é essa experiência, para poder o pai liberar, para o pai poder entender o que é isso, para falar, legal, tal, não sei o quê. Então, relatos, aí eu trago pessoas de mercado para falar, contratei um estagiário aqui que já tinha uma experiência em empresa júnior, foi ótimo, não sei o quê. Aí o pai se convence de que aquilo vai ser bom, porque é um investimento também, porque o aluno às vezes tem que se deslocar. Teve um projeto numa padaria em Copacabana que os alunos engordaram, e que, né, eles reclamaram, e que eles tinham que ficar lá para poder entender o processo, né, para poder fazer uma melhoria de processo dentro da padaria. No ensino médio dá pra gente fazer alguma coisa desse sentido, óbvio, adaptada, eles não vão conseguir prestar serviço, de fato, eu acho que para uma outra empresa, mas eu acho que tem como eles terem essa vivência. Dependendo do serviço dá para ser feito. Uma coisa que é legal que a gente também tem dentro do IBMEC, que é exigido, é novo isso, né? Ainda está no prazo de implementação, mas a gente já faz, que é o projeto de extensão. Pode ser também feito, né? O que é isso? O aluno tem que fazer uma coisa fora da sala de aula. Isso é excelente. E aquilo virar um projeto. Então, a gente seleciona algumas empresas acredenciadas ao IBMEC, o aluno escolhe, o grupo escolhe, ele vai para lá e cria um estudo de caso e faz um relatório. Esse é um bom caminho. Mas isso é exigência do próprio MEC. Né? Mas tem que ter uma carga horária altíssima. Esse é o grande desafio das universidades. Eu não lembro qual é a carga horária. Eu estou envolvido nesse projeto. Como eu já faço isso, o que eles querem é que aumente a carga horária
área disso, a gente está estruturando para poder já começar a fazer isso de uma forma que atenda aos requisitos legais. Perfeitamente, mestre. Maravilha. Valeu. Obrigado aí. Quer fazer Que as palavras resenha finais? boa. Eu que não. agradeço. Que resenha boa. Eu quero agradecer de novo. Valeu. Obrigado. Sensacional. Barbieri, Muito pela obrigado resenha. pelo seu Valeu, tempo. prazer. Teremos vários cortes legais aqui, Sim. inclusive da sua metodologia de aula De reversa. sessão da tarde, Pô, eu da parte do jurídico. com certeza. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Não deixe de se inscrever. Pode comentar aqui. Fica à vontade, que na medida do possível a gente responde os comentários de vocês. E agora rumo a 7.000 inscritos, né? Para depois Na 10. verdade, rumo a 6, né? Estamos nos 5 e pouco, né? Isso, 6, 10 daqui a pouquinho. Outra coisa. Isso aonde? No YouTube? No YouTube, YouTube. estamos com Ah, quase vou- 6 vou mil divulgar, inscritos vou no YouTube. E outra coisa, sigam a gente lá no Instagram, Profcast Oficial, que a gente vai começar a botar os cortes lá primeiro. Então, aqueles negocinhos no Instagram lá, vão sair os cortes lá primeiro, e aí depois saem os episódios completos e os outros cortes, num canal de corte que já está saindo em breve, certo? Em breve, muito em breve. É isso. Gente, obrigado. Beijo, senhores. Um Valeu. abraço.